Sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do podcast Laboratório Culinário, onde a gente une a nutrição com a farmácia de manipulação. E hoje eu trouxe 2 convidados muito especiais, queridos, que frequentam a mesma academia que eu, né? Isso eu quero dizer que não é uma coincidência, né? Até porque eu vejo eles em alta performance lá dentro e queria trazer, então, algo diferente para essa mesa hoje. Queria trazer empresários e perguntar para eles saber exatamente qual é a performance, como eles fazem para aliar trabalho, performance, atividade física, família e conseguir um desempenho aí, se não 100% em tudo, ou pelo menos quase 100% em tudo isso. Eduardo Bitello, Ricardo Hag, sejam muito bem-vindos. Obrigado, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, vai ser um bate-papo muito legal, com certeza. Eu tenho certeza. Obrigado, Graça, obrigado, Rochelle, pelo convite, tenho certeza que o bate-papo aí vai ser de grande valia para quem vai nos escutar, quem nos assistir, que vai ser alta performance geral aí, tem automobilismo e tênis. Vamos lá. Não, a gente está com performance competitiva aqui, então quero apresentar vocês, né, de uma forma mais formal. Eduardo Bitello, advogado tributarista, pai, empreendedor e professor na Marpa Gestão Tributária. Autor do livro 1 bilhão de motivos para você entender e aplicar os 3 R's: reorganizar, recuperar e reduzir. Um atleta amador do tênis ou já profissional, Edu? Tô chegando lá. O objetivo é chegar a Roland Garros, disputar o Wimbledon. Estaremos lá para assistir isso, modesto, com certeza. Não, eu acho que a gente tem que focar no maior e ir galgando até lá, né? Sonha grande. Tem que sonhar grande. É verdade. Mas eu tô hoje disputando competições amadoras, né? Que eu acho que isso te leva a um nível de exigência maior, como é na vida, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, em tudo aquilo que eu faço, aquilo que eu me dedico, eu me dou 100%, 150%, 200%. E até no bate-papo antes aqui da gente entrar no ar, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Tipo, eu faço uma coisa para ganhar, para não aceitar perder. E tava esse debate assim, mas a gente tem que se aceitar um pouco, né? Mas eu não consigo. Se perdoar. Ainda tá precisando aprender a se perdoar. Depois, é um trabalho, é um exercício, né? E Ricardo Hag, meio gaúcho, meio paulista, economista de formação, apaixonado por performance humana, piloto de automobilismo multicampeão, headhunter com mais de 8.000 entrevistas realizadas e triatleta, sempre busca da evolução. Bonito, né? Ficou bonito isso. É. E aí, Ricardo? A parte que eu mais gosto disso tudo é as 8.000 entrevistas, assim, porque ouvir 8.000 histórias de pessoas diferentes tem sido um fruto de aprendizado contínuo, né? Então, eu curto muito tudo isso, né? Porque eu consigo tangibilizar a performance não só na minha rotina, na rotina das pessoas que me acompanham ou que convivem comigo, mas ao longo dessa jornada como headhunter, 8.000 entrevistas, ficou para mim muito tangível pontos comuns das pessoas que têm sucesso, né? E essa capacidade de evolução e de transformação e de aprendizado, eu acho que é imbatível, assim. Então, sou muito fã e apaixonado por isso. Ai, que coisa boa. E completando a mesa comigo, Rochelle Galo, empresária farmacêutica, minha colega há mais de 25 anos. Não parece. Começaram cedo, muito cedo. Muito cedo. E estamos aqui à frente, né, da farmácia Ars Curandi. E seja muito bem-vinda, Rochelle. Obrigada, um prazer estar com esses empresários. Eu acho que vai ser hoje um dia de grande troca aqui, né? A gente está sempre aqui com profissionais da área da saúde, né? Trazendo informações da área da saúde. E eu disse assim, Rochelle, vamos mudar o perfil. Vamos trazer, então, o pessoal que consulta com a área da saúde, muito né? legal. Para ver o que eles acham do lado de cá, né? O que eles têm para dizer do lado de cá. E, Edu, obviamente, né? Eu fui lá dar uma stalkeada no teu Instagram e vi um texto que eu gostei muito sobre hábitos e rotina, né? Então, aqui tu escreveu que hábito e rotina não são a mesma coisa. Podem ser complementares, mas definitivamente não são a mesma coisa. Então, tu entende por hábito como aquilo que você e eu fazemos muitas vezes sem perceber e vai crescendo com a gente há muito tempo. E não quer dizer que seja algo positivo ou negativo. Você simplesmente tem o hábito de fazer. Ou seja, não tem um propósito muito claro. Por isso, aquele ditado, a força do hábito. Fala um pouquinho sobre pra gente de onde é que veio o Edu, como tem esse hábito ou não, quais são tuas rotinas e como é que tu chegou até aqui. O Edu, ele não tem ninguém. É advogado, ele é pai, ele é marido, né? Que a minha esposa às vezes fala, tu botou lá no Insta, lá, que eu não boto família, né? Boto sou pai. Cobrança. As mulheres cobram. Cobrança.
Então, eu já sei que ela vai nos escutar, vai nos ver, e eu tenho certeza que ela vai se ligar. Mas o Edu é família, sou muito família. É uma característica minha. Apesar de eu ser bem presente... Vem um pouquinho mais pro microfone. Aí. Apesar de eu ser bem presente nas redes sociais, né? Eu gosto de final de semana, eu gosto de ficar mais em casa, fazer os meus esportes, umas coisas mais com meus pais, mas eu gosto de ficar mais em casa, eu sou caseiro. E eu trabalhei desde cedo, né? Desde os 17 anos acabei estagiando. Na época, os estágios eram poucos, hoje em dia já está muito maior, passei por várias seleções. Depois abri meu escritório, acabei depois conhecendo o Michael, acabei sendo dono de restaurante, né? Não sei se você sabe. Não! Conte um pouquinho. Já fiz muitas coisas, né? Depois da advocacia, tendo escritório, eu acabei sendo sócios de um restaurante de sushi e de uma parrilla. Nossa! Tudo a ver. O gelado com o quente, entendi. Eu fui empreendendo, aí depois fui participações pequenas, uma 10%, outra 20%, depois vendi e acabei depois fundando uma empresa de telecomunicações. Eu gosto de empreender, eu gosto de desafiar. Sim. Se fosse pegar como é que eu educo, assim, entendeu? Fechasse o olho. Eu sou o cara disciplinado, focado, determinado e eu sou desafiador. Eu preciso sempre estar me desafiando. Eu não consigo. Apesar de ser caseiro, eu tenho que me desafiar. Comecei a jogar tênis, eu já tenho que competir. Não adianta, é de mim. Entendeu? Quando eu conheci o Michael, vamos fazer uma coisa tributária, vamos lá, vamos tocar. Mas, cara, vamos ser o maior do Brasil. Eu não sei se eu vou chegar, mas eu tenho que ter um propósito. Sim. Eu tenho que ter um propósito na minha vida, eu não consigo fazer nada sem um propósito. Entendeu? E quando eu saio de casa, por exemplo, passei a semana toda fora. Cara, eu vou para fazer o meu melhor. Eu não consigo não fazer o meu melhor. Eu vou até o máximo. Vamos numa reunião, vou até o máximo. Eu me dou em tudo aquilo que eu faço. Para as pessoas que trabalham comigo, na minha casa. Até às vezes minha esposa me fala, pô, tu chegou cansado, pô, não quis... Vamos sair pra jantar, vamos fazer. Porque eu gosto, é meu. Eu gosto de me doar, gosto de fazer. Então o Edu é um cara disciplinado, focado, determinado e desafiador. Então por isso que eu tive restaurante, sushi, parrilla. Jogador de futebol. Antes aqui, o pessoal não sabe, mas a gente estava aqui num bate-papo antes de começar o podcast e tu falou que era jogador de futebol. Jogou, né? No Grêmio, ainda bem, na seleção. Hoje nós podemos fazer, porque tá em alta, né? Tá em alta, a gente pode falar. E isso puxou desde os meus 6 anos, né? Hoje, por exemplo, eu vejo minha filha tem 5, né? Minha filha vai fazer 6 em outubro. Então, eu olho assim, pô, naquele tempo... 32 anos atrás, 38, né? Já faz as contas. Tô ficando. E então, há 32 anos atrás, eu já tinha essa disciplina de estudar de manhã e treinar de tarde. Pô, treinar. Depois eu larguei o futebol, 11, 12 anos eu vi que não ia ter jeito pro esporte, eu teria que partir pro estudo mesmo, não tinha outro jeito. Mas... Pelo menos naquele momento, tu viu que não ia dar o dinheiro pra te fazer realizar os teus sonhos jogando bola. E dessa maneira, eu levo o esporte comigo até hoje. Então, eu consigo olhar hoje, pô, que legal que na época que eu até brigava para meu pai, pô, não quero treinar, não quero jogar, não quero viajar. Porque tu tem aquela... Eu era muito pequeno, tinha 6, 7 anos, entendeu? Então, eu não sabia muita proposta da vida, não tinha ideia do que é um mundão lá fora, né? Então, é a mesma coisa que selva. É a mesma coisa que eu botar a minha filha hoje a competir. Tipo, eu vejo ela, cara, como é que eu... Então, eu sempre trouxe isso pra mim. Então, eu vejo como foi bom. Porque eu sempre busquei o que eu queria. Eu sempre não tive medo de me desafiar. Sempre não tive medo de competir. E competir no bom sentido, que as pessoas falam, eu não posso ser amigo do meu concorrente. Cara, palhaçada. Isso não existe, entendeu? Eu posso ser amigo de qualquer pessoa. É a mesma coisa, se eu sou gremista, eu não posso ser amigo do Colorado. É ridículo. Entendeu? Isso é da cabeça da pessoa. Eu sou a pessoa que... É política, né? Então, o fulano vota em um ou vota em outro, então eu não posso falar com o fulano. Não, gente. Sabe, só um parênteses muito curioso, assim, eu morei 20 anos em São Paulo e voltei a morar no Sul agora, né? Agora não, tem 3 anos. Mas aqui a gente tem uma questão da polaridade muito forte, bairristas. Né? E eu estudei um pouco isso, porque quando eu voltei me chamou muita atenção. Porque em São Paulo é muito maior e tal, então tu tem uma diversidade muito grande de tudo, né? Então, e tem vários times de futebol e tudo é muito, então é um pouco mais democrático, acho que não é a palavra, mas um pouco mais equilibrado. E aqui, por tradição, a gente tem, né, chimangos e maragatas, né, gremistas. Fui estudar para tentar entender, assim, mas é muito louco, assim, faz parte do nosso DNA, né? É verdade. É louco. Desculpa, cara, só um parênteses. Não, e aí, pode continuar, Edu.
Sim, aí do restaurante. Do restaurante a sushi, pratos frios e quentes, empresa de telecomunicações. E eu já era advogado, já tinha escritório. Conheci o Maicon até comprando uma empresa de telecomunicações, do cunhado dele. E aí a gente fez a MGT, a Margem Tributária. Então hoje a gente, graças a Deus, tá aí pelo Brasil. E Edu, a gente tava falando aqui antes, e isso eu achei muito legal, quando tu começou, quando tu abriu o teu escritório, como é que era a tua alimentação? Isso foi muito boa. Isso é muito louco, né? Porque quando tu começa a fazer um gancho, eu dou aula, né? Então, hoje eu vejo que... ainda dá tempo de dar aula, né? Então, isso é bem legal. E quanto à faculdade, eu dou aula no MBA e não quis dar na faculdade, porque a faculdade, eu acho que não sei se vocês passaram por isso, mas eu passei muito. A faculdade não te ensina pra vida. Pra vida. Pra aqui fora, pro prático. Pro prático, eu acredito que não. A gente não tem vai ter que se especializar fora. Não tem uma cadeira de alta performance. Por exemplo, me formei em Direito, eu não sabia captar um cliente, não sabia fazer nada, não sabia cobrar. Primeira vez que eu cobrava um cliente, eu ficava nervoso, tremia. E é normal, eu tinha ansiedade, não sabia se estava cobrando certo, cobrando errado. Tava cobrando mais Olhava a tabela da OAB. Cara, é muito louco, é muito louco. E aí, o que acontece? Tem várias pessoas, a gente estava conversando, né? Cada pessoa age de uma forma, né? Que é normal. Então, qual era o meu escape do nervosismo, da ansiedade? Era, abrir o escritório, era eu sozinho, aí captando cliente. Que idade tu tinha, Edu? Eu tinha 22, 23 anos. Bem, não vi. Metabolismo acelerado, ok. E aquele ímpeto, né? Aquele ímpeto. Então, eu abri o escritório sozinho. E eu falei, cara, vou captar. Então, não tinha o que fazer. Vou pra rua. Aí foi lá, mandando e-mail pra um, pedindo pra outro e tal. E comecei a ter os primeiros clientes. E dessa forma, eu ficava muito ansioso, porque eu não tinha com quem trocar ideia. Então, isso é uma dica. A pessoa, ser individualista não é. Tu é sozinho, entendeu? É bom ter pessoas que tu possa trocar ideias, compartilhar e pessoas que te agreguem. Eu sou muito de energia, entendeu? Eu acho muitas pessoas com energia positiva. Eu sou uma pessoa que hoje tento me conectar com pessoas que tenham energias positivas, que isso te toca lá pra cima, né? Te puxa também. Tu faz tu aprender. E o que eu fiz? Naquela época lá, cara, se eu sem poder trocar ideia com ninguém, fui pra comida. Minha ansiedade era comer. Aí o engraçado fazia almoço, rodízio de pizza. Saía do escritório, nervoso, ansioso, aquele processo, aquela audiência. O que eu ia fazer? Passava no McDonald's, pegava hambúrguer, o Top Sunday. Big Taste. Nunca esqueci. E depois jantava. E fora que quando eu esqueci, eu ia muito pra Santa Rosa, tinha muita audiência em Santa Rosa. E aí, nas estradas, quando eu ia também, que eu parava tomar café, pastel. Sei lá, será 8 da manhã, 9, pastel lá na beira de estrada. Fritura. E gostava, e Coca-Cola. Mas é uma delícia, né? Eu tinha um pastel da beira de estrada. Eu tinha um professor de bioquímica. É por isso, viciam. Eu tinha um professor de bioquímica que dizia que tudo que é éster é bom. É verdade. E aí depois eu acabei me dando conta, né, que para te ter alta performance e tudo tem que ter um equilíbrio na tua vida, tanto no esporte, como na nutrição, como na tua vida profissional e pessoal. A vida tem que tentar ser equilibrada de qualquer forma, senão tu não alcança os objetivos, não existe. Eu sou do esporte, né? Adoro esporte, amo esporte, vivi isso desde os meus 6 anos. Então, quando eu vejo uma pessoa, eu sei quanto ele abdicou da vida dele. E eu vejo hoje como nós, empresários, quando a gente abdica da nossa vida, eu ia falar filha, vida pessoal, pessoal, às vezes. profissional, família, tudo, a gente tem que abdicar. Não existe, as coisas não andam junto. Né? Pra te ter o bônus, tem que ter o ônus. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí eu acho que entra essa coisa. Tem que ter o limite, né? Da vida. Bom, agora eu saí do escritório, agora eu vou ter o meu tempo. Vou ter o tempo então, pra família, vou ter o tempo do trabalho, o tempo do esporte. Depois nós vamos falar um pouquinho. Né? Ricardo, o que tu pode falar sobre isso aí com as tuas 8.000 entrevistas como Headhunter? O que tu analisou, o que tu analisava nas pessoas em relação... E aí pode falar um pouco sobre a performance, o que influenciava numa pessoa que praticava esportes, que dormia melhor, que se alimentava melhor. Porque tem pessoas que não praticam esportes, mas são absurdamente inteligentes, focadas, Sim. Mas chega um momento que eu acho que deve ter algum divisor de águas aí. É muito interessante isso, até vou me esforçar para não estender muito, porque dá para refletir de várias perspectivas, né? O Edu trouxe muito a questão do limite, da intensidade, eu acho que tem um aprendizado aí, mas eu vou só trazer um recorte que foi um aprendizado que eu tive na prática, então acho que é bem tangível. Teve uma época que eu recrutava só atletas.
né? Porque eu achava que se o cara é atleta ou a mulher é Ele atleta, entende de performance. ele tem performance, ele tem disciplina, ele tem visão, né? Alguém que consegue estabelecer uma prioridade e construir através daquilo. Então, velho, atleta, o cara falou na sala de entrevista pro meu time que fui tenista, fui jogador de futebol, fui ginasta, fui não sei o quê. Tá recrutado. O cara já tem conquistou meu disciplina, coração. Conquistou meu coração, né? Teve um que era um profissional de taekwondo na época, né? E eu falei, cara, tu te considera competitivo, né? Fiz uma pergunta de sacanagem. O cara era campeão sul-americano de taekwondo. Imagina. E tal. Ele me olhou, eu não só sou competitivo, como eu bato pra ganhar. Eu falei, caralho! Agora sim, tá contratado. Sabe? Mas aí, o que é muito louco, assim? Então, foi no início da minha vida de recrutamento, foi um pouco pautado nisso, a questão da disciplina. Mas aí eu me dei conta de um negócio muito poderoso, mais poderoso ainda, porque não é sobre disciplina. É sobre real interesse, ou genuíno interesse. Então, às vezes, o atleta que era multicampeão do tênis, por exemplo, ele não tinha a performance que eu esperava. Eu falei, pô, mas essa pessoa é focada em resultado e tal, mas ela não tinha o mesmo interesse pelo negócio do que tinha pelo esporte. E aí, a hora que eu me dei conta disso, eu falei, cara, então, claro, disciplina é importante, claro que as pessoas que praticam esporte têm uma rotina e têm hábitos que conversam com isso, mas é sobre real interesse. E paixão. Em tudo na nossa vida. Paixão, vem bem paixão, junto, paixão. Né? Eu penso assim, o cara era apaixonado por tênis, mas não pelo trabalho. Exato. Só que tem que ser apaixonado também por aquilo que faz. Será que não falta propósito? Propósito. Mas olha que animal isso, assim, porque se eu quero ser um bom pai, eu tenho que ter real interesse para isso, né? E aí eu vou ter que me dedicar, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, eu vou ter que ter uma agenda com a minha família que construa e proporcione isso. Se eu quero ser um bom marido, eu tenho que ter um real interesse na minha esposa. Se eu quero ser um bom executivo, eu tenho que ter um real interesse. Então, a partir do real interesse, na minha experiência, tudo começa a partir do real interesse. Qualquer coisa fora isso é frágil, né? Não é duradouro, na minha visão. Sabe que né? aqui na nossa profissão a gente pode dizer exatamente a mesma coisa. Se eu tiver o real interesse em emagrecer, em melhorar a qualidade da minha alimentação, em melhorar a minha performance, seja esportiva, seja no trabalho, seja qualidade de sono, tem que ter o real interesse nisso. Se alguém vem porque a família mandou, o pai mandou porque precisa emagrecer, minha esposa mandou porque eu tô obeso demais, etc, etc, não vai acontecer. Porque ele não tem o real interesse, não tem esse propósito. Não é dele o propósito, é da outra pessoa, é do terceiro. Sim. E aí é frágil. Por exemplo, na história da farmácia, assim, né? Eu, desde pequena, eu pensava... Um dia eu vi um negócio, não, eu quero isso, eu quero ajudar a curar as pessoas. Né? Então, isso é muito interessante, assim, porque isso é o que te move, então, ajudar. Eu vejo, assim... Tem vários colegas que têm muito mais sucesso, mas a gente vê que tem muita gente que não se identifica, começa a buscar algo que não encontrou ainda, né? Então, como é importante a gente ter isso, assim, e isso é o que move. Daqui a um pouco pode não ser mais também, né, Ricardo? Daqui a pouco a pessoa, total. pelas fases da vida, várias coisas envolvendo isso. Eu me identifico isso. muito com isso. Eu gosto de várias coisas me movendo. Por exemplo, a Rochelle... disse, né? Eu quero curar as pessoas, eu quero isso. E esse é um propósito muito fiel da vida dela. É longilíneo e linear, né? Eu gosto de muitas coisas. Então, eu gosto de ajudar a curar as pessoas, mas eu gosto de melhorar a qualidade de vida delas, emagrecer as pessoas, aumentar a performance das pessoas, estar aqui conversando com as pessoas e divulgando as pessoas. Adoro divulgar as pessoas. Então, isso faz parte dos desafios de ter... E tá tudo bem, né? Total. Tá tudo bem a gente gostar de várias coisas e se desafiar em vários setores. Eu gosto disso também, Márcio. Tá sempre desafiando. Não adianta. Isso é a questão que tu, digamos assim, eu tenho certeza que tu não pratica musculação, falando aqui para as pessoas, né, para as pessoas entenderem, somos aqui 3 alunos do Gabriel, né, temos o mesmo personal, então... E os 4 da mesma academia, né? Eu começo mais cedo. Só. Porque ele é competitivo e ele tem que chegar primeiro. E eu adoro quando ele chega mais cedo, porque senão o Gabriel me destrói, né? Muito bom. Assim, horário dos executivos, né? Executivo 1, executivo 2 e herdeira. Às 9 horas da manhã. O Ricardo já passou, ele treina ao meio-dia, a vida dele já tá ganha. Entendeu? Ao meio-dia é o segundo treino. O primeiro é o do padeiro, o primeiro é o da 5. Ou CLT. O CLT, adorei aqui. CLT. Achei sensacional. Então, treinamos todos na mesma academia, então eu acredito que não seja, digamos assim, a musculação a tua maior paixão. Tu faz isso por disciplina, para ter performance naquilo que tu
é apaixonado. Tênis. Gosto de competir no tênis, né? Perfeito. Então, a mesma coisa. Eu é um pouco diferente. Eu gosto de musculação. Já competi no fisiculturismo. Então, eu faço isso e isso me dá muito prazer, né? Já corri corrida de rua e eu me perguntava o que eu tô fazendo aqui no 10º quilômetro. Mas o que eu tô fazendo aqui? A gente falou sobre isso, né? Que desses esportes individuais que a gente bate e pergunta, mas o que eu tô fazendo aqui mesmo? Por que isso? E tu falou isso, né? Da questão do tênis. Conta um pouquinho dessa parte que isso foi muito legal. Tava contando pra vocês, né? Comecei a competir aqui nos clubes de Porto Alegre, né? Seja na Sojipa, já competi, Leopoldi, na União, todos eles. E às vezes meus jogos caem 9h30 da noite. Aí dá uma atrasada, começa às 10 horas. E depois jogando, ali porque o tênis é um esporte meio, né? Não sei ciclismo, tudo automobilismo, mas o tênis é um esporte solidário. É completamente solidário. Você tem que lidar com seus fantasmas, porque não tem ninguém. É como a corrida. Por E exemplo, eu acho que acredito também, né, Ricardo? Automobilismo, Tanto o triatleta. mas também. tem rádio, não tem? Tu pode falar com a tua equipe. O triatleta, a gente lida mais com os fantasmas. Eu gostei dessa expressão. Né? Às vezes tu tá assim, tipo, a alma saiu do corpo já e tu tá ali sozinho buscando força. Mas no automobilismo é muito interessante, assim, porque a gente não tá sozinho nunca no automobilismo. Meu campeonato brasileiro do ano passado, eu tinha um time ao meu redor de 16 pessoas, né? E eu, né? E tu tem no rádio o tempo todo. Só que o nível de confiança que eu tenho, por exemplo, no meu engenheiro, tinham 2 pessoas que falavam comigo no rádio. O engenheiro, que fica o tempo inteiro, e o dono da equipe, né? Então, o engenheiro, se eu tô na reta a 250 km por hora e ele fala, fecha a porta, eu não olho pro espelho para ver se dá tempo. Eu fecho a porta, porque se eu for olhar pro espelho para ver se eu posso, já perdi o timing. Então é um nível de confiança quase que irracional. E tem um lance que é muito interessante, que é a voz da hierarquia, né? O Rafa, que é o dono da equipe, ele só falava comigo, a hora que o Rafa falava é porque, assim, tá falado, né? Então, a última etapa do ano, a gente foi bicampeão brasileiro esse ano que passou, a gente se orgulhou muito desse resultado. E eu tava atrás de um carro e o Bruno, que era meu engenheiro, falando, Hag, segura, vamos, a corrida é longa, são 4 horas, administra, papapá, o ritmo tá bom e tal. 1 hora depois entra o Rafa e fala, velho, tem que passar agora. E aí é a hora... Quem manda nessa equipe é o Rafa. Exato, mas ele tá vendo tudo, né? Ele tá vendo mais do que a gente. E eu adoro isso, porque a hora que ele fala tem que passar agora, eu tô autorizado a correr risco. Porque eu tô ali no cockpit... zelando muito pelo trabalho de todos. Eu não quero fazer uma cagada e botar tudo fora. Porque então... são 16 pessoas que estão trabalhando para ti executar a vitória deles. Na verdade, a vitória é deles. Claro. O meu papel é só não fazer cagada, sabe? Então, a hora que eu tenho autorização... Então, como são 4 horas de corrida, eu tenho que administrar muito o equipamento, né? Então, a gente nunca dá 100% durante a corrida. Eu tô ali a 70%, 80%. Então, a hora que o Rafa me dá uma instrução de, velho, vai... Aí dá aquele sangue gosto de sangue na boca, assim... Exato. Adoro, porque aí tem que fazer, sabe? Então, a relação de confiança e de trabalho em equipe do automobilismo, puta... Depois a gente vai falar um pouco, assim, mas o automobilismo me ensinou muita coisa. Total. Então, temos diferente do tênis, né? 2 esportes diferentes, com equipe total e aqui. Eu gostei de ter no ponto ali. Vai, baixa na Total, paralela. imagina. Baixa a cruzada agora é curta. mas se tu reparar, né, cara... Ele vai pensar nisso agora, né? Ele já tá pensando nisso. Se tu reparar, eu joguei tênis dos 7 aos 12, os 13 mais ou menos, cheguei a jogar na equipe da Sojipa e tal, tava pré-profissional e aí as festinhas de 15 anos roubaram a minha atenção, eu abandonei o tênis. E no Sojipa aí, nas festinhas, né? Na Sojipa, exato. Sojipa e juvenil, era campeonato de tarde e festinha de noite. Mas aí, se tu reparar, então eu também sou muito apaixonado pelo tênis, mas se tu reparar no alto nível, né, o coach, né, cara, o tenista, ele faz uma coisa e ele olha pro coach, né, e às vezes essa sinergia e sincronicidade entre os dois é um olhar, é um gesto que já deu o recado, entende? No automobilismo, por exemplo, a gente tem uma reação comum, principalmente dos jovens com muito ímpeto e tal, que a gente chama de overdrive. Então é a hora que tu tá passando do ponto. Tu quer tanto ir pra frente que tu passa do ponto. E aí tem um gesto que é só fazer assim, ó. Que o cara, na pista, na beira da pista, ele faz assim com a mão pra te mostrar suavidade, velho. Relaxa, respira, velho. E geralmente quando o teu chefe de equipe ou mecânico te mostra, e aí, pô, mas tu vê a 250 km por hora... Porra, velho. A 250 km por hora, tu vê a mosquinha, porque é um super foco muito louco. Concentração, né? Muito forte. Então, tu tem
esse entrosamento entre a equipe e o tênis, a hora que tu tá picando a bolinha, tu tá resetando a mente, né? Tá. Porque não importa se eu ganhei ou se eu perdi o ponto interior. É o que próximo importa é ponto. o próximo ponto. O outro já foi. Exatamente. É o próximo ponto. E isso é na vida, né? Pô, fui mal naquela reunião, o cara fica, porra, que, né, que falou se cobrando e tal. Cara, next play. Tem um técnico próximo. americano, né, que eu nem sei o nome, assim, mas é da NBA. Eu acho muito legal essa história, porque ele tá na beira da quadra e ele fala sempre assim, next play. O cara faz a cagada das galáxias. Aí ele vai, velho, next play, next play. O cara deu aquela cesta linda, aquela jogada que a galera pirou. Next Ele play. fala, next play, next play. Porque o que fica do passado é o aprendizado. É isso. E aí o olhar é sempre pro futuro, né? Então o tênis, puta, desculpa, me empolguei aqui. Adoro. Não, É. é exatamente isso. É que esse bate-bola é legal porque o automobilismo, a gente tá vendo de fora, a gente não imagina que é tanto assim, né? O cara fala, agora é a hora de ultrapassar. A gente imagina que a hora de ultrapassar é qualquer momento. Talvez como no tênis, né? No tênis, como tu fala, tu lida com os teus fantasmas, né? Não tem como. Tanto eu acho que no amador, no profissional, deve ser muito igual, porque, pô, tu joga tu tem que sentar, tu tem que conversar sozinho. Tu conversa sozinho, tu se fala sozinho. Sim. E aquele dia que eu te falei que tava competindo às 11 da noite, lá, o que acontece? Tu pensa, o que eu tô fazendo aqui? Pô, esporte amador, pô, podia estar em casa, podia estar com minha filha, com a minha esposa, podia estar fazendo outras coisas, mas eu tava lá, me desafiando, querendo algo mais. Porque eu acho que tu não pode ficar naquela zona de conforto, né? Total. Eu acredito que a zona de conforto é onde te segue, é onde tu acha que tu já tá... E aí vem a juventude, e vem o teu concorrente, aí sim, aí ele te passa. Porque tu acha que tá tudo perfeito pra ti. Isso tem que sempre estar desafiando. Então eu penso muito nisso. Eu falo, tô aqui fazendo o quê? Eu tô aqui me autoconhecendo. Eu tô aqui buscando eu ser melhor naquilo que eu posso ser. E talvez atingir outras pessoas. Dizer que independente de onde que tu... Do teu sucesso na tua carreira, do que teus objetivos, se alcançou ou não, tu pode estar impactando outras pessoas. Eu tenho muita gente que começou a jogar tênis, falou, pô, comecei a jogar porque tu posta e tal, porque às vezes pô, a gente que fica nas redes sociais, às vezes eu vou dizer, cara, é chato, cara. Mas tu vê, às vezes, as mensagens que tu recebe de pessoas que tu nunca viu na vida. E a gente acha muito legal. Estimulamos alguém. Exatamente. A gente Inspiramos impactou alguém, né? a vida de alguém, né? E isso é muito legal. Cara, comecei Positivamente, né? E é legal quando o cara começa, por exemplo, a treinar com o mesmo treinador que tu treina. Eu procurei, isso que fala, pô, cara, pelo menos aquelas fotos que o cara tira, ou aquela mensagem que o cara passa. Cara, verdadeira. às vezes tu pode mudar uma vida de alguém, cara, que o cara tá ali, porra, que legal, tu tá incentivando. Porque as pessoas às vezes precisam ser tocadas. Elas precisam saber que alguém da terra aqui, ela faz exatamente. Porque o sucesso, ela só vence os trabalhos só no dicionário. A mesma coisa que eu digo. Eu sempre Não digo existe. isso. Então, eu fico pensando, será que é Só uma vem depois do crença minha? dicionário. O pessoal olha assim, não, o advogado tem que se vestir de advogado, né? Aquela pessoa se veste do jeito. Então, hoje eu tô casual day, né? De civil. Mas aí bota o terno, porque o cara precisa, mas o que a gente precisa fazer? Pra todo mundo é igual, é arregaçar as manguinhas e ir atrás. É todo dia uma luta diária. Gente, não tem mistério. Isso é bem importante falar. A gente tá aqui com 2 profissionais de sucesso e pra eles é exatamente como pra qualquer um, né? Vai ter que acordar mais cedo, se quiser fazer. Vai estar cansado, vai cansado. Dormiu pouco, vai dormindo pouco. Não comeu como deveria comer, vai igual, vai fazer igual. Não tem muita... Não, a gente só não fica se desculpando. Exatamente. Né? Se desculpando das coisas. Não dá pra se dar desculpa, né? Tem que se auto-perdoar, né? E aí, agora que tu falou do perdão, eu entrei de novo, né? O stalker aqui, como sempre, tu dizendo que como tenista tu aprendeu muita coisa, mas que tu aprendeu no dia do esporte, enfim, da foto que tava ali, que tu aprendeu a se perdoar, né? Quando tu estava aprendendo a jogar, se irritava demais e quando perdia o ponto, descontava a frustração nas raquetes. É verdade. Eu tava conversando antes, né? Por esse ímpeto, por essa vontade minha de ganhar. E tudo que eu entro, eu me dedico não 100%, 200%, né? Tento me dedicar assim, o máximo que eu puder me doar. Eu me dou muito aquilo que eu faço. Pô, eu treino tênis, jogo. Pô, aí tu vai às vezes lá, tu tá bem preparado, vai lá, joga, tu perdeu um jogo. Ou é uma bola que é muito fácil, tu erra. O que eu fazia? Sentava a raquete no saibro. Perdi umas 3, 4. Só que eu sentia vergonha, porque não no momento que eu fazia. O momento, o cara tá lá, o outro adversário tá me olhando, o cara é louco, o cara é... Tu te sentia até assim, meu Deus, eu sou arrogante, infantil. Eu tô menosprezando o adversário. Isso, quebrando a raquete fica feio, né? E pro adversário é uma delícia. Porque a hora que tu vê o cara quebrando e fala, esse jogo eu ganhei. E aí eu falei, cara... E eu comecei a me dar conta, tu não se dá conta, porque na hora do calor, tu não se dá. Mesmo que a pessoa fale, tu fica assim, Obrigado. Às vezes minha esposa vai ver e tal, mesmo ela falando, o cara não sabe, ela tá só me cutucando.
Tu não aceita. Eu comecei a me dar conta que era feio quando eu via o jogo de outra pessoa e o cara quebrava a raquete. Eu falei, cara, Que feio. que horrível. Daí um dia eu fui treinar e falei, cara, ele falou, o que tu quer mudar? Eu falei, não quero mudar. O que eu quero mudar, eu tô me sentindo, tô tendo vergonha. Porque um dos pilares do sucesso, gente, é a humildade. Eu acho que isso é uma dica Eu que acho que pra mim é o primeiro pilar. E aí eu sempre falei, cara, humildade. Eu falei, cara, eu tô com vergonha de mim. Eu não sei mais o que eu faço, cara. Sei lá, não quebro todo dia. Mas, cara, sei lá, jogando, eu quebro uma por ano, entendeu? Mas é muito feio, muito ridículo. Ele falou, cara, quer ter o maior ídolo? Ou um dos maiores. Pra mim, hoje, o maior é o Rafa Nadal, entendeu? Daí ele pegou e fez esse gancho. Cara, pega todos os vídeos do Rafa Nadal. Eu falei, mas eu já vi vários, mas pega todos. E vê quantas raquetes ele quebrou. Daí eu parei e pensei assim, pô, cara, porque o teu mental, teu negócio, não pode estar numa reunião, o cara disse não, então eu não quero mais, vou tocar essa água aqui. Porque é assim, quantas vezes eu fui pra São Paulo com a agenda marcada, o cara desmarcou. O que eu vou fazer? Não, peraí, não, agora você vai entender, porque eu saí de Porto Alegre, peguei o voo 5 da manhã, entendeu? Não. Tu tem que aceitar, entendeu? É aquela coisa de se desculpar, saber, se permitir. Né? Tanto no esporte, então tu vai conseguindo fazer esse paralelo no esporte, na tua vida, na academia. É o quê? Tu se dando paralelo de tu saber se perdoar, tu saber fazer as coisas que elas têm o seu momento para acontecer. Né? Então, eu vendo o vídeo do Rafa Nadal e tal, a partir dali, sério, caiu, porque eu tive alguém que eu admiro, que me inspira, né? Por quê? Porque eu vi que ele não fazia. Então, cara, se não é... E o pessoal vai até perguntar, por que tu gosta tanto do Rafa Nadal? Porque na minha vida, isso eu sempre falo, até quando eu vou fazer palestra de cursos, eu nunca na minha vida, fica a dica, né? Eu nunca fui melhor em nada. Eu nunca fui melhor, futebol, eu nunca fui melhor. No colégio, eu nunca fui o melhor aluno. Na faculdade, eu fui o cara nota 6, 7. E eu me identifiquei com o Rafa Nadal, exatamente, porque se pensar que é o melhor jogador que eu vi, é o Roger Federer. É o melhor, mais tempo. Mas eu nunca... Isso está declarando a nossa idade. Pra mim é o melhor. Mas eu não consigo ter um paralelo com ele, porque eu nunca fui o técnico. Eu sempre fui o da raça. Eu sempre fui o cara, precisa acordar 7 da manhã, 5 da manhã, acordo 5. Precisa estar onde? Precisa, me ligou agora, um cliente, um parceiro meu, vamos ter que estar no Pará. Eu vou estar. Entendeu? Eu sou o cara que... Mas isso... Cristiano Ronaldo. Isso são os sentimentos, né? O treinável, né? Que ontem eu até estava participando de um curso que são essas coisas. Os principais sentimentos, né? A raiva é saber que as pessoas... Não tenho raiva, ou não, a pessoa é muito explosiva. Eu tenho. É canalizar, Ricardo, talvez tu possa nos dizer mais. É saber canalizar essa raiva para produtividade, né? Total. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente confunde que é fazer a gestão das emoções, né? Isso não existe. Emoção a gente sente em milésimos, centésimos, fracionésimos e tem que sentir. Exemplo, se abrir aquela porta ali, tá todo mundo frequência cardíaca basal aqui, todo mundo relaxado. Abriu a porta lá, tem um leão. Nossa. Cara, a expressão... Eu vou paralisar. Exato. Eu não vou conseguir fazer nada. O fluxo sanguíneo vai para as extremidades, a frequência cardíaca aumenta, o sistema se prepara para fuga ou luta, né? Isso é natural, vai acontecer. Sim. Então, a inteligência emocional, ela vem do fato de acolher a emoção, de entender a emoção, e tu falou em algum momento, não sei se off records aqui ou não, mas o de se conhecer, né? Se conhecer é muito potente, né? Porque tu entende que tem situações que te deixam com raiva, tu já vai preparado para isso e tu entende essa raiva, né? Essa raiva não é que eu vou descontar no outro. Na verdade, eu tô frustrado comigo por fazer uma coisa que eu ainda não faço com proficiência e isso me deixa muito puto. Beleza, mas eu quero fazer isso bem? Quero. O que eu posso fazer para evoluir e na próxima vez, ao invés de errar, acertar? Então, é meio desassociado assim, o processo, mas o autoconhecimento é a base. Humildade e autoconhecimento é a base para construir qualquer mudança de comportamento e entendimento, na minha visão. Tu sabe que vendo um podcast do Bernardinho agora, que teve com os sócios, e ele falando em relação à performance, né? E ele botava assim... Quando a equipe dele ganhava, no próximo ano ou no próximo jogo, legal. Ele disse assim, 1 hora mais cedo. Pô, 1 hora mais cedo, porque a gente ganhou, a gente é campeão. 1 hora mais cedo. Tirando do conforto. Botando no desconforto. Aos campeões o desconforto, né? Aos campeões o desconforto. Sempre. Então, digamos assim, ganhou. Pô, a gente ganhou, não sei o quê. Pra não entrar na zona de conforto. 1 hora mais cedo. 1 hora mais cedo. E não tinha, digamos assim... E eu gostei quando ele disse assim... e isso pode ter divergências ou não, mas ele disse assim, olha, todo mundo dentro do time é bom em uma posição, né? É óbvio que ele vai trabalhar em todas as posições, mas ele tem uma posição de destaque. Ele pode trabalhar muito essa posição de destaque desse atleta, ou ele pode tentar deixar bom ou mais ou menos bom alguém numa posição e, digamos, perder um potencial
daquela pessoa. Então, isso a gente pode trazer, digamos assim, até para o que tu falou ali no 6, 7. Bom, mas tu era dedicado, tu treinava. Então, tu pode achar, digamos, a tua vertente. Tu achou no tênis, entendeu? Tu não vai ficar tentando futebol ou outros esportes, né? E aí, eu me lembro, tu aqui, tem uma parte que tu falou aqui, ó. Mostrando, eu acredito que foram as tuas temporadas de 2023, que tu botou assim... que tu mentalizou a parte do ano que tu mais gosta, colocou os teus objetivos e tu botou assim, digo pra vocês, esse é um dos momentos do ano que eu mais gosto, hora de comunicar o destino esportivo pra próxima temporada. E isso tu tem toda a tua vida pessoal, família, empresa, trabalho, mas tu bota o destino esportivo, né, como a tua meta. E tu botou assim, vivo e penso diariamente em automobilismo, tem mais de 20 anos. No início era um sonho distante e improvável. Falta de referência e falta de grana eram os principais desafios. Confesso que essa impossibilidade se transformou em combustível extra para os meus estudos e início da minha carreira fora das pistas. Desde cedo notei que quanto mais eu evoluía fora das pistas, mais eu crescia dentro delas. E foi nessa caminhada muito real e orgânica que eu me tornei campeão gaúcho 2016, campeão paulista 2017 e bicampeão brasileiro 2019 e 2022. Isso sem contar os resultados de kart. Esses realmente não aconteceram. Então, assim, não é bom em todos os esportes, mesmo que seja automobilismo. Então, tu te especializou em ser o melhor naquilo que até o próprio dono da equipe e teu engenheiro viram que tu era melhor. Né? Isso é importante, a gente saber no que a gente é melhor para melhorar isso, ou então tu quer melhorar várias coisinhas e ficar bom. O que vocês acham a respeito disso? Quero melhorar em tudo ou quero ser excelente nisso e bom em outras coisas? É uma excelente pergunta, né? Porque eu li dos dois sobre isso. Eu li muito dos dois sobre isso. É que eu já deixei o gancho que no início da conversa eu já falei que eu gosto de me desafiar em várias coisas, né? Então, eu prefiro ser bom em várias circunstâncias, várias situações e vários objetivos. Eu sou o cara que gosta de me desafiar, não adianta. Eu não consigo fazer só uma coisa. Eu não sou aquele cara pragmático. Eu não consigo ser. O prego do martelo. Eu vou pregar pra minha vida toda eu vou saber pregar esse prego aqui com o melhor qualquer martelo. Tu não quer isso. Tu quer parafusar, parafusadeira, pregar o martelo, botar o telhado. Tu quer tudo isso. E aqui lado empreendedor, né? Tu fala, esse martelo, mas se eu fizer isso aqui eu posso vender lá, posso fazer uma coisa. É o lado empreendedor, tu quer empreender. E isso é muito legal, entendeu? Então, digamos assim, e é fundamental ter essas pessoas. É fundamental. Porque só o cara do pregar o martelo, ele não vai vender. E quem é que vai vender o prego e o martelo? É o Edu. Entendeu? É isso. E tu falou do Bernardinho. Na época da pandemia, eu fiz uma live com ele. E ele disse uma das lições que eu acho muito legal. Eu curto muito o Bernardinho também. Eu sou fã incondicional dele. Ele é disciplina. Tu olha pra ele, cara, disciplina, tu fecha o olho. Ayrton Senna, o Bernardinho. Sim, e ele, de cara. Então, se fechar o olho pra falar 2 esportistas brasileiros, é os 2. Cada 10 pessoas, acho que 9,5, 9 ou 10 vão falar isso. E o Bernardinho disse uma coisa ali que eu levei pra minha vida. Às vezes tu tá no automático, né? E precisa de alguém pra te falar alguma coisa. Pô, mas realmente é isso. O Bernardinho falou o seguinte pra nós. Ele disse o seguinte, ó. Cara, na vida não vence o mais forte, não vence o mais inteligente, não vence o mais rápido, vence quem se adapta melhor. Então, quando eu tô jogando tênis ou quando eu tô no negócio, cara, eu sempre penso nisso, cara. Na vida, eu tenho que me adaptar naquilo ali. Tipo, eu tô jogando mal. Cara, eu tenho que me adaptar ao jogo do cara e ser humilde. Vou ter que jogar. Vou ter que desenvolver dentro do que tá acontecendo porque aqui. Não é o melhor que ganha, né? É o cara que se adapta melhor em tudo na vida, né? Então, o Brandinho falou isso, porque ele tava fazendo qual o paralelo da pandemia? Qual é a relação mais simplista? Vai e demite todo mundo. Tu não se adapta naquele momento, né? Às vezes a gente toma na empresa uma decisão numa mesa muito simples. Então não quero mais. Então é isso. Isso é mais fácil. Tu se adaptar e tentar entender o mercado, como ele funciona, isso é mais difícil. Isso é mais difícil. A gente não tem isso. Muita gente pergunta, mas eu tenho sucesso em acordar 5 da manhã e fazer aquele V6? Óbvio que não. É que muita gente vende esse sonho. Isso é parte do quê? Da nossa preparação. Do quê? Para te ter uma auto performance, tu tem que ter disciplina. A disciplina, a constância de tudo. Não tem como tu ir num cliente com energia, focado, disciplinado, se tu não tiver toda uma rotina dentro da tua vida. Tu precisa ter, entendeu? Isso que eu digo. Então, o Bernardinho disse exatamente isso, né? Cara, não vence, é adaptação. E às vezes a gente faz isso automático, né? Se adapta. Porque hoje eu sou uma pessoa aqui, aí eu vou no meu escritório ali. Com o cliente eu falo de um jeito, com o outro cliente eu falo do outro jeito. Com a minha filha eu falo do outro jeito.
A gente vai se adaptando aos ambientes que a gente vive. E tá tudo certo, é tudo normal. E nós somos vários personagens, né? É o pai, é o filho, E aí eu posso trazer isso, de novo, o gancho da alimentação, né? É tudo adaptável. Ah, meu Deus, mas não tem nada para eu comer lá. Não, peraí. Alguma coisa tem. Vamos adaptar aqui a tua dieta ao refeitório que tu come no escritório, ao lanche da rua, à viagem que tu vai fazer. Vamos adaptar ao meio que tu está a essa alimentação. Então, a gente consegue isso. E falando isso, Ricardo, puxando aí, como era uma preparação de alimentação para quem vai para uma corrida de 4 horas? Como era isso? Isso influenciava sono? Influencia muito. Na verdade, eu tive vários momentos ao longo da trajetória, né? O primeiro é a possibilidade de não poder fazer o automobilismo e de ter que achar meios para praticar, né? E aí foi uma época que eu comecei no kartismo e eu era ruim, né? Então, eu treinava muito para conseguir aprender e me desenvolver. Então, os resultados não vieram no kart porque não tinha competência. Não era o kart. Eu não tive tempo. Eu comecei a correr com 20 anos. Então, foi a hora que eu comecei a ter dinheiro para poder investir, trabalhar e tal. Então, eu treinava muito. Então, eu levei muito a sério a minha preparação física até 2015. Era o extremo, assim. Eu era obcecado pelo esporte, pela performance e treinava muito. E overdriving o tempo inteiro, na vida pessoal e na vida profissional, e na vida era tudo muito, 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 muito. Aí em 2016, nesse ímpeto, fui tentar uma ultrapassagem que eu achava que era bem ok, e tive um acidente, não foi o mais feio, mas foi o mais grave da trajetória. Tive hemorragia cerebral, foi um acidente que não foi fatal, porque o conjunto da equipe, o carro e tal, era muito seguro. E aí mudou um pouco a minha percepção do esporte, porque a hora que depois eu saí do hospital e o médico me perguntou, né, tá, eu falei para ele, cara, posso fazer vida normal? Posso fazer um churrasco com a equipe, hoje tomar uma cervejinha? Ele falou, velho, pode. E correr, quando que eu posso voltar? Ele falou, cara, se tu quer meu conselho, nunca. mas clinicamente, é a hora que tu quiser. E eu voltei pra pista e eu tinha muito medo. Eu fiquei com muito medo, eu fiquei muito assustado. Porque geralmente quando tu te lesiona no esporte, tu tem medo. Eu fiquei muito assustado. Uhum. Aí, só que era aquele jovem que nunca poderia correr, correndo e precisando provar pra si mesmo e pros outros que era capaz, né? E aí minha esposa trouxe um troço fantástico, assim, ela falou, cara, relaxa, tu não precisa provar nada pra ninguém, tu faz isso porque tu ama, velho. Independente se é primeiro, é último, tu ama esse troço, velho, então vai lá e te diverte. E esse te diverte virou um mantra pra mim, pra nós, né? Então, a hora que ela falou te diverte, o meu approach pro esporte, ele mudou totalmente. Talvez eu comecei a respirar melhor, comecei a fazer as coisas com mais lucidez, comecei a ter mais maturidade para dosar os meus esforços. E aí foi o primeiro ano que eu fui campeão gaúcho, depois campeão paulista. E aí a carreira deu uma decolada. E aí o meu approach para o esporte mudou um pouco, porque não era mais aquela intensidade o tempo inteiro, sabe? Então tinha horas que eu ia para o aniversário de família, perdia um treino, mas eu equilibrava um pouco mais. Antes não, era muita coisa num potinho só antes. E aí transbordava. Só que quando a gente olha para a corrida de 4 horas, a nutrição tem um impacto direto. Hidratação, a gente fica às vezes 60 graus centígrados. A força G dentro do carro, na hora que tu contorna uma curva, no nosso carro é bem menor do que na Fórmula 1, mas a gente está falando de 3G, 3 ponto alguma coisa G. Então, o desgaste físico... O que é isso, 3G? 3 vezes a força do teu corpo, né? O peso da gravidade. Okay. Né? Porque como o carro tem muita aderência e ele contorna a curva, o teu corpo está preso no carro, o cinto tu não te mexe nem 1 centímetro. Tu está completamente... Chega a machucar, assim, dependendo, fica roxo, depois quando tu não está muito acostumado. Uhum. Só que os teus órgãos, eles se movimentam. Então, imagina eu estou fazendo uma curva de alta velocidade. Goiânia, por exemplo, que tem uma curva 1, 2, 3 e 4. Tudo para a direita. E a primeira é quase pé no fundo, quer dizer, meus órgãos estão todos pressionados para cá, fica difícil de respirar. O pescoço está solto, então tu fica em isometria no pescoço, que começa a queimar muito. E ao mesmo tempo tu não pode deslocar a cabeça porque tu está olhando aquele ponto de referência. Porque no automobilismo tu vai aonde tu está olhando. Então se a cabeça descolou um pouquinho e subiu e tu não vai passar naquele centímetro, tu pode sofrer um acidente grave, né? Então tu tem que estar focado naquilo. Mais o calor, mais o rádio, mais a ultrapassagem que tu vai receber, mais a que tu vai fazer e tal. Então, o desgaste físico é muito grande. Então, a nutrição é fundamental e é uma alimentação que ela tem que ser robusta para te dar energia, mas ao mesmo tempo não excessiva,
porque tem risco de acidente e tu pode ir para um bloco cirúrgico muito rápido, então tu tem que ter uma dieta, tu tem que estar alimentado, tem operando... Tem que estar em jejum. Tu tem que estar alimentado de jejum. Né? Brincadeiras à parte. Então tem essa dinâmica que é interessante. Mas aí tem um outro lado, que foi meu ano passado, porque a gente... E aí eu vivo isso em algumas frentes da vida, que é a hora que tu cria uma competência até que inconsciente, né? Quer dizer, teu corpo tá tão adaptado para aquela dinâmica. Então, eu já estava competindo na categoria há muito tempo, eu já dominava muito esse carro, eu tinha um bom entrosamento com a equipe, que meu nível de preparação para ter alta performance lá, ele era muito inferior do que quando eu comecei. Então, aí foi bom e ruim, porque ano passado eu dei uma relaxada absurda. Eu vi umas fotos na internet, pra variar, óbvio, né? A Stalker foi lá e tu mostrou esse antes e depois. E eu disse, meu Deus muito do céu, louco. tu tava com que peso ali? Eu tava 14 quilos a mais naquela foto. Era Big Touch? Big Touch. Era Big Touch, assim, certeza. Eu tenho um bom gosto que nem o Edu. Mas era... E mais vinho ainda, né? Era quarteirão duplo com vinho. Mas aí mas é legal, assim, porque eu também, nessa ansiedade, abrindo empresa nova, mudando de cidade, depois de 20 anos em São Paulo, voltando a morar em Porto Alegre, toda a dinâmica que isso, ou toda a mudança que isso trouxe pra minha vida. E na categoria as coisas estavam minimamente endereçadas, então eu dei uma relaxada, ansiedade, e o desgaste ele é muito mais emocional do que físico, né? O desgaste físico é puxado, mas o desgaste emocional é muito grande, porque tem toda a expectativa, o patrocínio, o resultado, a equipe, de sair para viajar para alguma competição e dar um beijo na testa da minha filha sem saber se eu vou ver de novo, sabe? Porque eu já quase morri em 2016, será que e aí tu vai ponderando essas coisas e aí para mim é surpresa e é sempre um piloto automático, né? Então eu fiquei 20 anos a cada ano querendo subir de categoria, né? Então chegava janeiro, tudo que eu queria era um contrato para assinar, porque eu preciso ter um compromisso esportivo relevante na minha vida para conseguir equilibrar as coisas. Se eu não tenho um grande objetivo no ano... Sim, a cabeça fica... E eu gosto de pensar... Por isso que estava aqui, compromisso esportivo. Exato. Aqui. E eu gosto de pensar em temporada, entende? Não quero dizer assim, cara, eu sou um piloto aposentado e agora eu sou triatleta. Não. 2023, o meu foco é triatlon. Em novembro eu vou revisitar essa agenda. Pode ser que eu volte para o automobilismo? Pode. Pode ser que eu siga triatleta? Pode, mas todo ano eu faço esse recorte. Um no meio do ano e outro no final do ano, porque pode ser que eu queira mudar de opinião e eu mudo sem problema nenhum, porque eu tenho as minhas características. Porque tu te conhece e tá tudo bem. Exato. Só que aí chegou em 23, eu tinha um sonho de correr numa categoria P1, que é a categoria principal, no carro, na equipe e tal, e eu sou um piloto que vim da categoria P4, então campeão brasileiro da P4, depois fui terceiro ou quarto colocado na P3, bicampeão brasileiro na P2 e chegou a hora de ir para P1. E aí recebi o convite, recebi a oportunidade, fiz o teste em janeiro, o orçamento é muito grande, a vaga era minha, liguei para o meu patrocinador, tive um patrocinador, uma multinacional francesa, Motul, me patrocinou durante 5 anos, tenho muito orgulho porque é uma marca que, puxa, eu admiro demais. Tá com a cor, eu estou vendo. É vermelha, é vermelha. Mas é da cor da caneca da Rochelle. Mas eu amo a Motul de paixão, assim, foi uma honra. O dia que eu pude anunciar que eu ia ser patrocinado por eles, a minha vida esportiva mudou e cresceu muito. E aí eu liguei para a Motul e falei, gente, ó, surgiu aqui, né? Essa é a oportunidade. Aí, vamos? O orçamento era o dobro, né? E eles falaram, vamos. Eu falei, caralho, velho, que animal. E eles patrocinam 2 pilotos, né? O Nelson Piquet na Stock e eu na Endurance. Só que aí a hora chegou a minuta, assim, bem assim, eu abri na mesa, assim, aí eu olhei pra minha filha e lembrei como é que tinha sido meu ano anterior. Porque o ano anterior eu tava viajando, competindo, querendo estar em casa com a família, querendo estar no escritório trabalhando, querendo estar fazendo outras coisas. Às vezes eu saía do treino, cara, de macacão, tirava o capacete e entrava numa ligação para falar de recrutamento com o cliente. Sabe? Não é saudável de estar pilotando a não sei quantos por hora e falar, porra, será que fulano vai aceitar a proposta? Sim. Eu falei, pô, não tá legal, sabe? Eu tava lá querendo fazer outra coisa. E aí eu me dei conta de um troço que me chocou, que foi que isso tudo era meu sonho de infância, não era meu sonho de adulto, né? Meu sonho de adulto, eu tenho outros sonhos hoje. Isso, né? E aí eu liguei pro meu chefe de equipe e falei, velho, tu não vai acreditar. Desistir. Ele falou, fala, meu, o que houve? Eu falei, tô fora, velho. Ele falou, o quê? Eu falei, tô fora, velho.
O que tu tomou? Ele falou, cara, não acredito, cara. E aí eu expliquei pra ele as razões e tal, e a gente é muito amigo, a gente trabalhou juntos muitos anos. E a Motul, cara, foi muito, assim, eu falei, a Motul me conhece muito bem também, eu expliquei pra eles as razões, e eles falaram, cara, be happy, velho. Se tu quiser, o dia que tu quiser reconsiderar, nos liga e vamos trabalhar junto de novo, obrigado por tudo e tal. Muito legal. Então essas fases da vida a gente vai revisitando, mudando prioridades, etc. É Acho muito que interessante, sabe? top. Porque eu bem jovem, assim, antes, né, queria essa coisa da farmácia, mas eu queria trabalhar com 13 anos, eu queria trabalhar. Minha mãe não deixava, Tu vai claro, né? contar a melhor história da tua vida. Vou contar. As Adoro. pessoas não sabem. Aí eu, com 14, eu fui estagiária da Caixa Econômica Federal, eu queria ser bancária. Daí não tinha idade para fazer concurso na época, bom, então tá, né? Aí começou a história, fiz secretariado, trabalhei como secretária, e aí essa coisa de decidir fazer, a farmácia já estava meio nos planos, mas na dúvida da farmácia ou da medicina, enfim. E aí eu queria passar, né, como todo adolescente jovem, eu queria ir para ficar na praia, Garopaba era top, né? Queria ficar na ferrugem. Queria ficar na ferrugem. O verão na ferrugem. Qual foi o jeito que eu achei? Eu vendia milho na praia, pagava pousada, pagava almoço, pagava janta, ficava lá. Comprava os milhos todo dia de manhã, biquíni branco, biquíni bronzeada, branco, milho esgotado na praia. Que legal. A melhor história dela, eu Que disse, legal. Rochelle, tu tem que contar essa história. Todas as vezes que tu vai começar uma palestra, tu conta essa que tu vendia milho na É legal. praia e fazia incenso, né? Depois eu fabriquei. Mas agora eu Tinha fui uma fábrica de Empreendedora. incenso. Eu fui Empreendedora nata. sempre nata. Eu fui pra Quero ir pra Natural praia, Tech, agora milho. lembrei, eu digo, eu já fabriquei incenso, vendi a roupa de academia. Quando ela conta essa história, todo mundo para, gente. E eu disse assim, Rochelle, vamos lá, eu quero vender essa história. Eu quero Mas, vender essa mas olha milho na praia. como é poderoso, né, esse negócio. Porque a hora que tu faz isso, tu olha pra qualquer desafio, assim, tipo, eu faço o que precisa ser feito. A hora que tu acorda às 5 da manhã, sai pra correr na chuva, cara, no dia tu vai ter desafios que talvez não sejam nem tão doídos quanto, né, correr de manhã na chuva por um careca, não sei como é que vocês não têm essa experiência, assim. Cara, assim, é um frio interminável. Então, mas a hora que eu acho que o grande lance da performance do esporte é que o Edu fala do se desafiar, é que a hora que tu te desafia e tu te sente competente em superar esse desafio, não importa se é tênis, corrida, o que quer que seja, cara, tu é imbatível, porque tu já entendeu que tu é capaz, né? Então não é mais se, é quando, né? Quando? É quando, Gostei é questão de disso, tempo, não é quando? questão de se vai acontecer ou não, é só uma questão de tempo. Aí no meio desse tempo, lógico, dedicação, humildade, aprendizagem, se cercar de pessoas boas, desenvolver, construir, comemorar. E pegando esse gancho, há 2 semanas atrás, o Rafa Nadal, ele foi dar uma palestra não, ele tem uma escola, School Academy Rafa Nadal. Aí tava se formando, ele disse, cara, eu não sou muito bom de dar sermão, de dar incentivo para as pessoas, discurso, tudo. Mas ele disse uma coisa que, cara, uma palavra que faz todo sentido para a vida. Né? Eu acho que até o Fernando Meligeni escreveu sobre isso. Eu falei, Adoro cara, a Meligeni. é bom, né? Ele é muito O Fino, então, ele pegou o gancho que ele falou, o Rafael Nadal falou, cara, as pessoas têm que se dar uma oportunidade, entendeu? E aí o Fernando Meligeni pegou essa palavra com o Rafael Nadal e colocou, cara, as coisas, o Rafael Nadal disse, se dê uma oportunidade, porque as coisas não acontecem da noite pro dia. Total. Entendeu? E a gente, nesse mundo da mídia social, do Insta, do Face e de tudo que a gente tá num clique de qualquer coisa, a gente acredita que uma promoção, que o sucesso, que teus clientes vão chegar da noite pro dia. E as coisas não são assim. No esporte também. Pô, pra mim ganhar, pra mim... Cara, esporte é treino. Melhorar de nível... Treino. Tem que perder. Tem que aceitar que tu não tava mal. Tu tem que aceitar. E na vida é assim. Então a gente tem que se dar uma oportunidade, porque às vezes nunca a gente sabe qual é a regra do sucesso. Tem gente que alcança muito mais rápido, né? Teve o Eduardo Zuckerberg lá, que acertou 20 e poucos anos, e tem gente que acerta lá no final. E não vai desmerecer ninguém por isso. Total. Por quem acertou mais jovem ou mais velho. Não. Mas é se permitir, se dar a oportunidade de nunca parar de tentar. Se tu tem um propósito bem definido, vai atrás. Isso aí. Que é o autoconhecimento, eu acho que é tudo, né, cara? Porque se tu sabe aquilo que é importante pra ti e tu tem essa clareza, e tu vai construir isso, aí, independente do que seja, desde que tu esteja em paz e satisfeito contigo, isso é fantástico, né?
Mas, Ricardo, uma coisa que tu comentou, eu queria trazer de volta, a importância da gente essa coisa da... Se revisar. Se revisar. Se auto-revisar. Bom, isso fazia parte do teu sonho de infância, daqui a um pouco a adolescência a idade adulta, daqui a um pouco... Bom, chega um momento da vida, porque às vezes as pessoas não têm coragem, né? De tomar essa iniciativa, assim. Porque parece que a gente vai eu sair, faço isso a vai vida deixar de toda. ser você. Eu faço isso a vida toda. Mas isso hoje não tá me satisfazendo mais. Então... eu acho que de ter a coragem, o autoconhecimento e dizer, poxa, mas hoje eu quero outras coisas da minha vida também, né? E se perdoar por talvez não, tá, eu fiz a minha parte, que nem em determinados esportes, me superei, vou me desafiar em outra área. Eu percebo que hoje eu tenho outra habilidade que eu não tinha quando tinha 20 anos. E tu sabe, Rochelle, assim, na minha experiência foi muito interessante esse processo em termos de aprendizagem e maturidade, porque era sonho de infância, real, assim, eu nunca imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei no automobilismo quando eu estava lá no iniciozinho, né? Então, quando veio a oportunidade e eu falei, bom, eu não sei se eu quero ainda, mas eu vou primeiro conquistar ela, depois deixa eu ver se eu sou capaz também e tal. Desculpa. Foi um movimento, a hora que eu decidi e comuniquei, de alívio. Caralho, velho, esse troço estava me fazendo mal. Que alívio. Aí... começou a movimentação da pré-temporada, que eu conheço bem, foram muitos anos e tal. Aí bateu uma saudade, velho. Se deu aquela sensação, eu gosto. Aí, a perda. Aí a equipe anunciou o novo piloto, velho, pra temporada 23. E não sou eu, droga. Foda. Sabe, ex-namorado, assim, um cara, caralho. Então foi uma jornada muito real, assim, e eu fui acatando, claro, terapia, tudo ajuda e tal, e tu vai vivenciando tudo isso. Exato. Então, mas é difícil, assim, é um movimento, porque tu saber a hora de parar, cada um tem a sua, não tem a resposta certa, né? Mas aí entra autoconhecimento, é isso. Eu lembrei da tua... A Grace teve farmácia de manipulação. Sim. E depois, quando... Eu tive farmácia de manipulação por 15 anos, né? No interior e tal. Eu e a Rochelle, nós nos formamos em faculdades diferentes, mas no mesmo ano, né? E a gente se conheceu no primeiro congresso que aconteceu de farmácia. Imagina, eu estudava na UBRA, ela na URGS, e aconteceu um congresso em Gramado, o primeiro congresso farmacêutico, eu acho. E nós tínhamos pessoas em comum que alugaram uma casa enorme pra, tipo assim, a gente vai dividir entre farmacêutico X, tá, tudo bem. E a gente se conheceu na mesma casa. No primeiro congresso de nós duas. 25 Que não, legal. Agora é um pouco mais, amiga. Mas vamos deixar Parou nos 25. 25 fica bom. Ano que vem, 25. Mas uma das coisas interessantes, e a gente me chamava muito a atenção, assim, que a Graça sempre foi muito criativa, assim, para os negócios da farmácia. Ela fazia o marketing. Ela fazia tudo, também... eu investia. Eu tenho umas bolsas lindas que eu comprei dela. A empreendedora. Mas depois, teve um período ali, quando foi para se desligar da farmácia e ir para a área empresa, assim, de trabalhar ela trabalhou como visitadora. É uma eu me lembro que foi importante, um momento bem... Foi assim, eu tinha farmácia, né? Então, por exemplo, uma farmácia de cidade pequena, Nova Prata, era 15 mil habitantes, e eu desenvolvia linhas novas, todos os congressos onde estavam os mais picas, né? Eu tava lá. E a Rochelle tava lá, então os maiores de Porto Alegre, do estado, e eu lá, tipo assim, eu não era pra estar lá, porque era muito caro, entendeu? Era sempre um alto investimento, mas eu queria aquela tecnologia, eu queria aquilo, eu queria levar aquilo, eu queria trazer aquilo, eu queria ter aquilo dentro da minha empresa. E eu investia praticamente tudo que eu recebia, eu investia em conhecimento, eu investia naquilo. Só que não dava o retorno, porque eu não tinha a população certa. Né? Eu não estava no ambiente certo, né? E aquilo me frustrava um pouco. Então, às vezes chegou em momentos, por exemplo, assim, no Natal, nossa, eu via meus colegas vendendo muitos kits de Natal, etc e tal, aquilo me irritava. E as pessoas não entravam na farmácia para comprar. Eu peguei e botei uma mesa na calçada. Botei tudo na calçada. Eu disse, agora eles vão me engolir, vão passar na calçada, eles vão entrar aqui, eles vão ver isso. Estão com medo de chegar na vitrine, então eu vou levar a vitrine até a calçada. E eu botei na calçada e eu vendia tudo. Eu mesma ia pra calçada falar. Eu mesma. Porque as minhas funcionárias tinham vergonha
tinham vergonha, porque imagina, na cidade interior, tu vai pra rua oferecer, eu vou, porque quem paga o salário de vocês sou eu e aquela... Eu não, na verdade quem paga é as pessoas que estão comprando aquilo. Então eu tive que desmistificar a vergonha de oferecer eu tava oferecendo um produto, eu não tava pedindo nada. Voltamos à humildade, né? A humildade é importantíssima. E real interesse, velho. Esse é o grande lance, né? É real interesse. E aí o que aconteceu? As lojas vizinhas da quadra começaram a botar as coisas na calçada. Criou tendência. Ué, porque quanto tempo? elas viram que eu comecei a vender. Quanto tempo levou da tua calçada pra calçada da concorrência? Quantos Foi dias? muito rápido, com certeza. Foi muito rápido. Foi no mesmo dia, não? Não foi no mesmo dia, mas foi muito... Porque ela ficou com vergonha. Ela ficou com Sim, vergonha. no mesmo dia ia ficar meio descarado. Ela ficou com vergonha. E aí, depois disso, eu abri uma loja só de presentes, porque aquilo tava dando. Aí, quando eu cansei não quero mais. Eu era a oficina do sabonete. Então, eu fazia lembranças de criança, fazia bolsas de festa, que tu deve ter até hoje essas bolsas. Tenho. De cetim. Eu mesma ia nas lojas, trazia em Porto Alegre, comprava o cetim, forro, arrumei uma costureira, contratei uma costureira, sendo que eu sou farmacêutica, né? Zero, não tinha nada. E aí, eu vendia, eu disse assim, eu tenho um propósito com essa loja. Eu vou juntar todo o dinheiro possível e vou ficar 3 meses na Europa estudando italiano. E aí, quando fechou o dinheiro, eu disse assim, tchau, empresa. Vendi a empresa, peguei todo o dinheiro, contratei uma farmacêutica para ficar no meu lugar. Eu disse assim, depois de 10 anos só trabalhando sem ter férias, a gente não tem, é muito difícil. E aí eu disse assim, contratei a farmacêutica para ficar aí 3 meses, porque agora eu vou ficar 3 meses na Europa estudando italiano, viajando o mundo e tchau. E foi isso que eu fiz. E tchau. E aí, quando eu voltei, fiquei mais um tempo. E aí, eu fui conversar com a Rochelle. Disse assim, amiga, vou aceitar uma proposta de uma empresa de São Paulo e tal. E vou entregar a farmácia pro meu pai. E não quero nada em troca, porque ele me deu essa empresa. Meus pais me deram. Eu não preciso mais dela. Eu já conquistei o que eu precisava. Tenho, digamos assim, tenho minha casa, tenho meu carro, tenho profissão, tenho estudo. Tô fazendo a 2ª faculdade, tenho mestrado, dou aula. Eu não preciso mais. Tá no interior, eu não tenho mais o que desenvolver aqui. Eu me peguei, sentei com meu pai na sala de casa e tal. Acho que foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando. Eu disse assim, pai, tá aqui, ó. Tá aqui os documentos, eu quero que tu assine, eu tô passando a empresa pra ti. 100% e tal, não quero nada. Assim, tu me deu. Legal. Nossa, o pai chorou. Ele teve até diarreia, teve que ir no banheiro na hora. Eu disse, que é isso? E aí eu entreguei, eu disse assim, vou aceitar esse desafio. E aí então eu viajava São Paulo, Santa Catarina e todo o Rio Grande do Sul, né? E aí foi onde eu conheci muita gente. E eu disse assim, não sei se tu lembra disso, mas lá na frente da farmácia eu disse assim, meu deadline dentro dessa empresa são 4 anos. Quero fazer meu network inteirinho dentro dessa empresa. Legal. Eu fico 4 anos aqui. Depois disso, eu vou fazer outra coisa que eu vou estar projetando dentro desses 4 anos. E veio a pandemia no ano 4. E a empresa disse assim pra mim, Grace, e aí o que eu fiz? Né? Eu tinha acabado de me formar em nutrição e comecei a desenvolver isso. Não, peraí, tá todo mundo em casa, gravando vídeo e tal. Comecei a gravar vídeos na cozinha, fazer receitas, fazer bowl de frutas em coco, que foi aí que me consagrei, fazendo bowls de coco, de fruta e tal. E fui subindo seguidores, etc e tal. E a empresa olhou pra mim e disse assim, Grace, a gente queria te contratar pra essa linha e tu voltar como speaker. E eu já dava aula, né? E aí eu olhei assim, bom, 50%, né? 50% de ser verdade e 50% de eu ir pra rua, né? E ficar sem nada. Aí fiz o planejamento, olhei tudo. Quanto eu tinha de financeiro, quanto eu tinha no banco, quanto tempo eu ficaria sem me mexer, digamos assim, tendo a qualidade de vida que eu tinha e não ganhando R$1, o que já era impossível, né? Improvável, né? Porque a gente não fica parado nunca, né? Não pessoas como nós. Eu sempre digo, a gente sempre dá um jeito. Dá um jeito. Quem quer dá um jeito, né? Se eu ficar sem ganhar R$1, quanto tempo eu fico? 2 anos. Pá, mas eu liguei na hora, eu disse assim, tchau, aceito. Eu disse, aceito na hora. 2 anos, eu disse, aceito na hora. E por fim, não fechou com essa empresa, tá? Só que aí vieram outras empresas, meu amigo meu disse assim, tá, tu tá esperando o quê? Para oferecer esse trabalho para todas as outras empresas. Eu fui lá e ofereci para todas as outras empresas e fechei, tô super feliz numa empresa em São Paulo agora, Legal. Desenvolvendo projetos muito legais e fazendo todas as outras coisas, sendo nutricionista, tendo meu podcast, Muito tendo legal. projetos e desenvolvendo. Muito legal, Animal. parabéns. É que a história dos empreendedores, elas meio que a estrada, ela pode começar cada um numa ponta, mas elas se convergem, né? Chega um determinado no break-even ou num ponto de equilíbrio, elas são as mesmas, né? Sim. Eu também, eu mais ou menos me identificando com a tua história, o que eu vejo?
quando eu comecei quando eu fundamos o MGT, eu falei, tá, vamos pra São Paulo, vamos pra Goiânia, vamos começar a agitar. Cara, sempre falava assim, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não é bem assim. Cara, sempre encontra pessoas que nunca chegaram a lugar nenhum, metendo bedelho no teu negócio. Mas tu sabe Cara, que é bom ter essas é pessoas. bom, O eu ia polo dizer. negativo é bom, porque elas te desafiam ainda mais. Porque agora eu vou provar pra mim e pra ti. É isso. Isso bom, desafia. Aí eu chegava lá, mas olha, São Paulo, pra que você em São Paulo? Cara? Pô, sei lá, tem escritório Pernet, tem não sei o quê. Cara, eu falei, não, vamos nos conhecer. Que nem falar ultrapassagem, né? Não sei se eu vou ultrapassar pela esquerda ou pela direita, mas eu vou ultrapassar os caras. Ou por cima, ou por cima, às vezes também. Olha, eu vou passar, entendeu? Por cima é o jeito que eu mais gosto. Vai. Porque tem que passar. Então, Goiânia, a mesma coisa. Não, aqui fala assim, aqui é outra cultura, vocês são muito elétricos, vocês querem tudo pra ontem. Não. Diminui o energético. Edu, e como é que tá essa vida lá em São Paulo? Tá bem. São Paulo é diferente daqui, né? Que diferente. Os dois aí, meio paulistanos. Vocês dois, né? Tu sabe que culturalmente que eu aprendi com São Paulo muita coisa, porque o gaúcho, não sei se eu sou caseiro, eu não costumo, sei lá, almoçar com cliente, tomar café com cliente, sair pra jantar com cliente. Lá Então, não, lá é movido lá é isso. movido. Então lá, essa cultura de tu fazer essa rotina, de tu almoçar, tu tomar café, tu sair pra jantar com cliente, isso é muito, muito presente em São Paulo. Então isso foi uma das coisas que eu mais estranhei no início, porque, por exemplo, eu saio pra jantar com quem aqui? Com um amigo, com uma esposa, com um casal de amigos, e acabou. Então a gente não tem esse hábito aqui no Rio Grande do Sul. E lá em São Paulo é muito forte isso. Não. Então, tive que adaptar. E eu vi, cara, tu fecha negócio, tu ganha. jantar. No Cara, almoço do isso café. é muito louco, entendeu? Porque a minha cultura é baixar a cabeça e trabalhar. Não adianta. Gaúcho. Entendeu? Mas produzir. esse é o Tem que trabalho. produzir. Ah, E eu comecei, cara... mas o network é muito importante, né? E é ali que eu comecei, tu dá os estralos na tua vida, tu fala, cara, a tua mudança de vida, ela é cultural, porque é o Brasil de 10 Brasis. Tipo, Goiânia de um jeito, Paraná do outro, Rio Grande do Sul do Sim, outro. Nordeste do outro. Nordeste outro, E Rio Grande do completamente Sul, tu vai pra região da italiana é de um jeito, vai pra colônia Sim. alemã é de outro jeito. Cara, é muito louco, né? Então tem que entender, é a adaptação, que o Bernardinho disse. Uhum. E lá em São Paulo eu consegui ter essa adaptação, eu consegui me dar muito bem, porque eu me adaptei muito rápido. Consegui entender que tu não precisa acordar, chegar às 9 horas, às 18 horas e fazer o teu melhor. É tu se relacionar. O network tem que estar muito presente na vida do empresário, né? Não tem como. Total. Isso é De todos. fundamental. Sabe uma coisa, uma pergunta para vocês. Se vocês estão no trânsito e aí tem um carro querendo sair da garagem, pergunta sincera, tá? E tu tá parado aqui já, num puta trânsito já há um tempão, e aí tem um carro querendo sair da garagem e abrir um espacinho aqui. O que vocês acham que a gente faria aqui no Sul? Depende do dia. Depende Exatamente, do dia. exatamente. Depende do dia. Tem dias que, eu vou parar, Eu tô de paro boa. e deixo a pessoa. sair da garagem Agora também. eu já Tem dias sei. que não, beleza. Na boa, hoje não. Hoje não. São Paulo sou sempre eu. deixa. São Paulo sempre deixa. E essa é a grande sacada. São Paulo sempre deixa, porque São Paulo tem uma dinâmica de coletividade, de ajuda mútua em função do caos, né? E aí as relações lá, elas são relações executivas. E aí eu vou falar de recrutamento, que tem uma diferença muito, muito importante. Em São Paulo, os mandatos são executivos. Então, o presidente da empresa contrata o executivo, o presidente da empresa tem consciência de que o sucesso desse executivo contratado depende também dele e que o sucesso da missão depende dos dois. E o contratante tem recurso e repertório para desenvolver o mesmo executivo, une força, sai do outro lado, o projeto ganha. Coletivo. E são ciclos de 2-3 anos. 2-3 anos ele vai sair da empresa, eu vou sair da empresa e a gente fez o nosso mandato e vamos que vamos e a vida segue. Então, o recrutamento e essas relações profissionais, seja ela de trabalho junto ou de venda, elas acontecem de forma um pouquinho mais fáceis, porque o paulistano é menos desconfiado. É o vamos que vamos, a gente almoça junto, gostei de ti, tua tese é legal, vamos fazer. E no Sul a gente tem uma dinâmica diferente, porque no Sul a gente tem uma cultura mais reservada, no Sul Rio Grande do Sul, porque Paraná é um pouquinho diferente. No Rio Grande do Sul a gente tem uma dinâmica um pouco mais reservada, a gente compete um pouco mais, lembra? Chimangos, Maragatos, gremistas, colorados, então o trânsito, puta cara, eu não vou te dar espaço porque a gente tem também aqui uma agenda contingencial. Não tem muita empresa, não tem muito emprego para todo mundo, não tem muito dinheiro para todo mundo, então, cara, se tu pegar, talvez eu não tenha o meu, entendeu? Então, porra, eu não tô preocupado quanto é que nós vamos ganhar, eu tô preocupado quanto tu vai ganhar, porque se tu ganhar mais do que eu e tal, não sei... E aí fica, fica uma dinâmica um pouquinho menos progressista, que está totalmente entendível pelas questões. E quando a gente fala de recrutamento fazendo paralelo, no Sul a gente tem muita empresa de dono.
E aí o dono, ele não necessariamente tem toda a qualificação técnica e executiva para... Não tem, às vezes, muitas Empresas vezes... familiares. É repertório e tal. E é da vontade do dono. Pô, o cara é dono, a empresa é dele. Sim. Então o executivo tem que fazer um caminho de adaptação um pouco maior, porque é como se, né, cara, tu te adapta à nossa cultura ou não vai dar certo. E em São Paulo, como não tem muita cultura definida, porque é tudo muito dinâmico, as relações se formam mais fáceis. Mas um ponto importante... No Rio Grande do Sul, as relações elas são muito mais profundas. Então, em São Paulo, rapidamente tu fala, fala aí, Hag, beleza? Vamos jantar junto, almoço, café e tal, não sei o quê. Mas, velho, tu não conhece ninguém, na verdade. Sim, é superficial. Total. A piscina é rasa. E é muito pró-negócio, entendeu? Se a gente tem assuntos em É comum, isso. se a gente vai ganhar junto, é. a gente tá junto, irmão, porra, vamos, tal. isso. E no Sul, as relações, elas demoram um pouco mais para se formar, mas quando se formam, elas são muito poderosas. Então, seja uma relação de comercial, né? Quer dizer, se tu conquista um cliente no Sul e faz bem o teu trabalho, a chance que essa relação seja muito longa. E quando tu trabalha também, contratou executivo, ornou, velho, vida longa. Então, ciclos de carreira no Sul, eles são muito mais longos do que no paulistano. Então, eu sou gaúcho, fiquei 20 anos lá. Quando eu voltei a morar aqui, eu tive que... Estranhou. Uma Eu tive que... readaptação. eu pedi para os meus sócios. Começou de novo, né? Me treina aí no gauchês que eu tô enferrujado. Mas essa cultura é muito legal, né, paulista. E eu vejo porque isso me ajuda e me ajudou muito até me desenvolver. Porque apesar de tudo, a gente acaba tendo uma autotimidez, né? Não adianta. Tipo, vou chamar o cara pra almoçar. Uma pessoa tímida, assim. Tu vê ele tímido? Aham. Eu também, É? a gente vê. Porque o pessoal- Mesmo com todo o empreendedorismo, a gente te vê tímido. E aí o pessoal às vezes fala, cara, tu fala, mas é difícil chamar um cliente. Hoje em dia já é mais diferente. Já vai. Claro. Te Isso adaptou? Me adaptei. Te É adaptou. incrível isso, né? Pra gente também, a gente fica muito preso dentro da farmácia, né? Do laboratório. Mas eu mesmo saio para fazer visitas, então assim, e é muito gostoso isso, porque tu vai visitar o profissional. Parte, eu amo. E aí eu descobri que eu gosto muito disso. Nos muito eventos, bom, é esse muito negócio bom. que a Graça diz que vai pra rua, eu tô lá nos eventos, assim, de médico, nutricionista, eu tô lá explicando, por que é isso? Legal. Então, assim, é muito legal. Por que tu vai botar alguém que talvez não tenha todo o expertise que tu tem de tudo em algum momento super importante? O amor que tu tem pela tua empresa, pelo teu Bota trabalho, tua né? cara aqui. Vai pra calçada. Vai pra calçada. Vai pra calçada. Essa aí vai ficar, esse meme vai ficar. Vai pra calçada. E, Ricardo, me diz uma coisa. A gente tinha falado isso no início, mas te perguntei, assim, como é que tu faz, como é que tu analisa essa seleção agora? Porque antes tu falou do esporte, né? E como é que tu agora analisa? Tu analisa como é a vida dele, se é em equilíbrio? O que tu prioriza nessa? Nossa, Tu pode falar isso? seleção enfim. hoje. Lógico, não tem problema nenhum. Tu sabe que a gente consegue captar muita coisa, né? Porque eu recruto há 16 anos, né? Então, são muitas conversas, tu vai desenvolvendo um feeling e porque a entrevista, a carreira profissional, ela tem aquilo que é dito, né? E geralmente cada um vai contar a melhor versão de si mesmo, né? Nem sempre, mas é bom. Na maioria das Na vezes. maioria das vezes, claro. Conta, né? Mas aí, por exemplo, mas tu vai captando outras coisas, né? Então, eu valorizo muito o executivo que tem consciência, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Cara, porque assim, o super-herói e tal, a hora que a conversa fica muito bonita, é lógico que não Sim, é verdade, entende? E das duas, ou ele tá me mentindo, né? Ou mentindo pra ele mesmo. Ou pior ainda, ele acha que ele é fodão, sabe? Eu prefiro achar que ele tá me mentindo. O segundo é pior. Exato. Pior. Mas a hora que o executivo ou a executiva chega e fala, cara, minha vida é assim, eu casar, 2 filhos e tal, enfim, whatever. Esse projeto foi muito legal aqui, eu acertei ali, eu construí isso aqui foi muito bacana. E os meus aprendizados aqui, cara, teve isso aqui que não foi legal, mas o que eu aprendi disso foi isso. Sabe, uma conversa genuína e tal, não sei o quê. Mostra muita lucidez, maturidade, ausência de ego e presença de entendimento, porque todo mundo passa por tudo isso. Então, uma conversa executiva que vai por esse caminho, nota 10, cara, porque tudo que a gente precisa é de autoconhecimento, humildade e de transparência para construir. O resto é tudo capacitável, né? Sim. Então, ou treinável, ou desenvolvível e tal. E aí, a hora que a gente olha a vida pessoal e hábitos, fica nítido. Entrevistei uma pessoa recentemente por vídeo. A pessoa tremia, velho. E acelerada, era uma mulher empoderadíssima, assim, trabalhadora, super bem sucedida, casada, 2 filhos e tal, aceleradíssima, carreira muito bem sucedida, ela tremia, assim. Ela tava, assim, não sei se ela sabe, né, mas acho que até não, mas ela tá colapsando, cara.
Assim, claramente, Sim. aí eu já... Sim, Cara, não come, não dorme, não treina, eu já entendi, entendeu? E aí tu vê as dinâmicas de vida, as escolhas e tal. Fala, cara, competentíssima, mas uma bomba relógio. Então, é uma executiva que não vai ter longevidade. Então, o segredo, e aí quando a gente olha as carreiras mais longevas, é justamente encontrar esse equilíbrio, que tem hora de trabalhar 20 horas por dia e tem hora de recuperar. Tem um livro que eu adoro que fala The Power of Full Engagement. É um livro bem antigo, mas que ele traz cases de executivos que negligenciaram, porque aumentar a performance é tu gastar energia acima da tua capacidade e depois recuperar. Academia é assim. Vou treinar abdômen todo dia. Velho, não vai ser o melhor resultado. Não vai ser. Então, na carreira executiva, tu tem que ter Também isso. Eu gosto muito do conceito que eu chamo de atleta corporativo. É tu ter um comportamento com a tua carreira de atleta. De entender que tu vai precisar tirar férias, de entender que tu precisa te qualificar, de entender que tu precisa aprender competências novas. Então, na sala de entrevista, eu estou muito ligado a isso, porque técnico sabe fazer ou não sabe fazer, ou trabalhou em boas empresas e tal, isso é superficial. Isso não é aí que vai ter a chave do sucesso, né? Então, a gente procura sempre descer um pouquinho mais. Entender um pouquinho mais da pessoa. Exato. E Respondi a tua pergunta? Porque foi meio amplo, né? Foi Ótimo. E eu li um livro que passou o mesmo recado, que se chama do Timothy Gallery, que é o jogo interior do tênis. Que ele fala que a arte de andar, de parar, é tão importante quanto a arte de andar. A arte de parar é tão importante quanto a arte de andar. Ou seja, tem momentos que tu tem que parar. Tem que tirar tuas férias, tu tem que dar um time, porque vem ideias também. Tu conhece pessoas, então, tu se relaciona, entendeu? As pessoas confundem isso, entendeu? Sim, porque acham que as férias é o momento eu tô que numa fase ele sem não tá querendo férias. produzir. Não, talvez a Mas- gente produza muito mais quando voltar das férias. Ou inclusive nas Exato. férias. Porque vem os insights, né? Tu tá ali, pô, mas isso aqui, por que eu não faço dessa maneira? Por que eu não mudo, né? Eu brinco que de tu sai- autoanálise. Quando eu falo internamente com a equipe, eu falo que tu sai da tua bolha ou tu sai da esteira um pouco e tu vê como é que funciona a tua empresa. Porque tua empresa tem que funcionar como quando tu não tá nela. Por exemplo, Sim. tu pega lá a Gol, a companhia aérea, né, que a gente pega. Cara, não tá o Constantino Júnior lá, quando dá alguma coisa. Mas ela funciona. Ela funciona. Tudo tem que funcionar. E a gente tem esse negócio, não sei porque a gente é os gaúchos, cara, a gente vai mudando um pouco. O olho do dono Do gado. controle, do E aí, controle. Solta o controle. Solta o controle. E aquela problema Minha de terapeuta te vive diverte. dizendo isso. Mas aí tu quer saber uma coisa que eu noto claramente? Ah. É assim, bom, eu tenho que soltar o controle. Então, para eu soltar o controle, eu tenho que ter executivos muito fodas tocando. Sim. Mas executivo foda custa caro. Pô, mas eu vou pagar tudo isso Tudo pra um isso. cara? Não, prefiro Eu guardar prefiro. pra mim. Porque é um pouco do que a gente... É muito nítido isso. cultural. É bem E cultural. eu delego muito, entendeu? Eu, independente da idade, tudo, acho que a pessoa tem que ter uma oportunidade. Já tem que mostrar quando tem. A oportunidade não tem dia, não tem horário, não tem idade, entendeu? Começou comigo. Eu fui buscar minhas oportunidades. Então, eu vejo... E tu era jovem, Mas dentro, bem mas dentro jovem. da minha equipe, digamos assim, a pessoa mais qualificada tem 23 anos. Não, A que mais tem responsabilidade. E o pessoal, e às não vezes, quer dizer fica- que eu não tenha que ficar puxando, gritando, empurrando toda hora. De fechar o pau e tá tudo. Terminou, agora tá tudo bem. Mas tipo, e vamos separar. Não é porque a gente brigou aqui valendo. Discutindo Exato. o conceito que terminou. Não, é porque isso tinha que acontecer e tá tudo bem. Nós sabemos sobre isso. Que é uma cultura mas do isso esporte, é uma né? coisa do universo. Eu percebo que os homens têm muito isso, né? Discutem, isso aqui é... Meu Deus, encerrou ali. É isso. A mulher já não, a mulher já tem uma coisa assim de ficar mais. Então é importante isso, ó. Entendi minha veia masculina. Mas Não, tu- é verdade, Mas é um sabe, perfil. Rochelle, que tem homens assim que ele, às vezes até ele é menor, concordo contigo. sabe? menor, É menor, né? mas tem homem que leva pessoal. Eu não, posso quebrar o pau na reunião. Vamos almoçar junto lá. E vamos falar de outra coisa, vamos É falar. isso aí. O pessoal fala, às vezes o pessoal, cara, o Edu é bipolar, né? Você pode ser louco, entendeu, cara? E só não tá medicado, é por isso essa energia toda. Eu tenho os remédios que te ouvi. Tem alguma coisa. Mas eu acho isso super normal, porque, cara, todo mundo dentro de uma equipe, como é do esporte, cara, todo mundo tem que puxar pra frente. Pro bem né? comum, pro objetivo, lógico. E tu tem que ser. Eu sou um cara que é um problema, entendeu? Eu me posiciono. Você não vê que pode ser, sei lá, pode ser Roberto Justo, pode ser quem for, cara, pode ser. Eu vou me posicionar. Esse é um problema meu. E eu fico às vezes me segurando, sabe? Aí não é um Eu fico, problema. não é o momento agora. Aí não é. Só que É, vai me não é, corroendo, porque vai. às vezes- Cara, eu não consigo. Sim, pode trazer algumas saias justas, mas também vai te trazer muita oportunidade. A pessoa, poxa, né? O cara tá... Então, eu tenho que parar e pensar. Será que Gostei do realmente... fulano se posicionou. Quero falar com ele. É. Eu gosto disso. E eu me posiciono muito em tudo, entendeu? Qualquer coisa, qualquer reunião, pode ser qualquer cara.
e falar. E às vezes as pessoas não estão acostumadas, sei lá, hoje em dia eu falo feedback, né? Fica, como é que eu fui na reunião? Não, foi bem. Como é que tá? Às vezes o WhatsApp tem essa mania, né? Eu tô parando, eu tô tentando fazer só a reunião. Eu tô com esse problema. Às vezes mandaram lá, o cara da agência lá, mandou lá uma apresentação, eu falei, ficou uma porcaria. Mas não é assim ofensivo, não ficou bom, entendeu? Só que eu tava correndo e falei, isso aqui é meu jeito. Na verdade é ofensivo. Aí eu já pego e disse assim, eu acho que tu pode, vou te dar uma dica, acho que pode fazer melhor. Ficou com cara de quem isso? Não, sério, tu já fez melhor isso, né? Mas tu já fez melhor. Ela, não, tá ruim mesmo. Eu disse, então, pelo amor de Deus, como é que tu me apresentou isso sem chegar antes e filtrar? Mas o Ricardo, o que tem de pessoas? A gente tá numa geração de mimimi, né? Tem que cuidar o que tu fala. E eu não consigo, sabe? Isso é uma pergunta que a gente fazia assim, por que essa geração... Cara, a geração, eu não falo geração, eu acho que a gente tá no momento... No momento, eu acho. No momento, né? O momento aquele tá acelerando demais, qual é mesmo? Overdrive. Isso. Mas é que eu acho que a grande sacada é tu conseguir separar, né? Então, por exemplo, se a apresentação tá ruim, né? E tu tem que tratar sobre esse tema, se tu chega, tá uma porcaria, desperta no quem ouviu um sentimento de defesa, de fechamento, de pessoalidade, que faz parte do latino, cara, né? Algumas pessoas são mais sensíveis do que outras. Então, se tu consegue desassociar essas questões emocionais que vão aparecer em 90% das pessoas e falar cuidar um pouco mais da forma, né? Quer dizer, cara, obrigado pela apresentação, chegou no prazo e tal, mas o que tu acha disso? Ou perguntar, até devolver, né, velho? Só que isso exige tempo, entende? Que aí no dia a dia, tu tá com a cabeça a 1000 por hora, atrasado pra pegar o voo e tal, não sei o quê. Então, as relações, elas são sensíveis. Nós, latinos, mais ainda. Eu trabalhei numa multinacional durante muitos anos. Quando tu vai pra Inglaterra, França, principalmente, que eram os países que eu tinha mais inter-relação, o feedback é assim mesmo, cara. Não tem mistério, assim, vamos e depois a gente vai almoçar. Quebra o pau e vai almoçar. Os latinos, cara, é diferente. Aqui é diferente. E eu liderei durante muito tempo a equipe jovem, né? E era muito nítido pra mim. No início eu ia um pouco mais pragmático e tentando tracionar as coisas e tal. Com licença. E eu ia tendo menos resultado. A hora que eu desacelerei um pouco e comecei a cuidar um pouquinho mais do ego das pessoas, né? Apesar de eu acreditar que o ego mais atrapalha do que ajuda, ok, levando em consideração que a pessoa também tem um ego, como é que eu preservo o ego dela para tratar no ponto de desenvolvimento e evolução específico? Aí o negócio foi. Tem um livro sobre ego. Exige paciência. Que é o ego é o seu pior inimigo, já. É top. Eu acho, ele é muito bom. Ele é muito bom. Acho forte isso, cara. Mas, Ricardo, tu vê que essa situação é nos dois polos, né? Até quando tu fala, o trabalho não tá bem feito e tal. Mas quando tu fala, que do caralho isso, melhor apresentação que eu já vi. Cara, na próxima ele não vai fazer bem. Não fez bem a próxima. Na próxima ele não vai fazer. Mas é a história que fala do Bernardinho. Vamos os isso, desconforto. Os dois polos que eu tô falando. Tu fala, total. Fulano de tal foi a melhor apresentação que passou aqui na empresa que eu vi na minha vida. Cara, top, é melhor. Cara, ele vai... Se a pessoa não tiver um equilíbrio na vida, ele vai... Cara, mas aí gera expectativa. É loucura, né, cara? Total. E isso não tem fim, né, velho? Porque é muito assim... E aí é coitado do gestor, né? Porque expectativas foram criadas. Quem gere pessoas não tem paz nunca. Tu é pai... Cara, né? Assim... A responsabilidade. Porra, é todo dia, né? Tudo que eu falei pros outros, eu tô pagando, cara. Dá um trabalho... Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, vai ser assim, cara. Filha, mulher... Tu tem filha... Eu tenho uma filha mulher, a Petrinha, 5 anos. Filha, mulher, cara. Não sei, mas tem um jeitinho de falar... Tá, aí te derrete. Mas eu acho que aí, de novo, o real interesse, né? A hora que tu tem pessoa... Eu tenho hoje, lógico, menos pessoas. A gente tem uma boutique de recrutamento e seleção, menor, por opção nossa. Mas tem uma pessoa lá que tem muito talento e minha pupila, assim. Mas eu tô de olho nela o dia todo. Eu sou o coach, entendeu? Aí tem um dia que tá meio esquisito e tal. Cara, meu papel é aproximar e dizer, e aí, como é que tá? O que tá rolando e tal? Tá. E tá rolando, porque eu tô vendo que tá rolando. E daqui a um pouco, abre o coração, fortalece a relação, desenvolve, limpa, ajuda a pessoa a limpar e tal. É um casamento. A confusão. Mas isso foca na performance e evolui. Tem que estar preparado. Eu sou, às vezes, tipo o Bitelo, assim, né? Agitada. Agitada. Tá agitada, e daí a pessoa, não sei o que, daí daqui a pouco, puxa, né? Fala, debuxa. É que eu acordo 5 da manhã, né? A minha filha reclama muito do jeito que eu falo, mas é o jeito que a gente tá habituado, assim, né? Sim.
Por que tu fala assim, mas eu só falei, eu só comentei, não, mas... E a gente Vou tem... até me abster, porque, né? mas se a gente olhar, a gente tem um estilo de comunicação nosso aqui, que é um pouco do sotaque. o ímpeto. Agressivo-agressivo, não é mais- passivo-agressivo. Exatamente. Quase mal educado. É um jeitão nosso. Quem assim, já não né? foi chamado de grosso aqui? É. Ah, Nossa. Nossa. eu- Muitas vezes eu... Não, é só... De repente é minha entonação. É, não é exato. grosso. Exato. Eu tô entonando mais forte, mas É eu meu não jeito de sou falar. grossa. É E aí tu tem que pedir É desculpas, jeito, mas... energia, tudo, né? E eu disse, vou pedir desculpas, mas eu não quis ofender ninguém. Por que eu Sim. tenho que pedir desculpas? Ele ia ficar puto. Mas isso que o Edu falou é muito louco, né? Pô, acordei às 5 da manhã. Tem dia que, terça-feira, tem pedal cedo. Tem 40, 60 quilômetros de pedal. Das 5 às 6h30. 8 horas tô no escritório. Cara, a cabeça já rodou. Isso, tu já tá acelerado, tu já chega no escritório aqui. O cara tá chegando com cara de tá ali. sono, o outro tá... Tá mil, né? Fora que eu descobri que ele atravessa a cidade. Fora que eu descobri que ele atravessa, literalmente atravessa a cidade pra trabalhar, né? Não, eu mas poderia tu ir de sabe- bicicleta, mas... Tu sabe que isso, eu vou falar porque também é uma história boa, né? Então, comecei nessa empresa, enfim, e aí tenho a minha equipe e a minha equipe trabalha pra essa empresa, né? E essa menina, né, mais jovem que trabalhava comigo, meu Deus, dormia até as 8h30. Né, 9 horas e tal, e eu, 5 da manhã, acordei, já tô trabalhando. Ela acordava, meu Deus, tinha e-mails já lotados, tarefas, listas e tal, e o dia ela enlouqueceu, né, e eu tive insônia, 4 da manhã, eu disse, pô, vou trabalhar, né, com insônia. Eu acho que eu fiz um planejamento de 3 meses e tal, e eu fui enviando no WhatsApp, e-mail, ela acordou enlouquecida, fiz uma chamada de vídeo assim, tu tá louca? O que aconteceu contigo? Eu assim, mas não é pra amanhã. Tá ali, estão datas planejadas. Te acalma. Respira, dá uma respirada. E, tal, e ela enlouqueceu. Só que isso foi acontecendo no dia. Ela acordava 8h30, 9 horas. Aí ela começou a acordar às 8. Começou a acordar às 7. E agora ela acorda às 6. E como ela tem outros negócios, além de trabalhar comigo, às vezes 6h30, 7 horas, ela tá no negócio dela que ela nunca estaria às 9 horas da manhã. Entendeu? E ela sempre diz, não, tu é minha referência. Porque eu Referência, aprendi o contigo. exemplo, Que eu né? ia ter que acordar mais cedo pra te acompanhar. Pra chegar, ela viu que pra chegar onde ela queria chegar, ela ia precisar de tempo. E tempo tem que ser gerenciado. Total. E as pessoas que eu tenho de exemplo são as pessoas pelo exemplo mesmo também. Que me somos mostram. Nós somos o hábito, admiro né? a pessoa. As 5 pessoas que estão perto da gente, que É mais isso. convivem conosco, é isso, É né? isso. Diz a lenda. Diz a lenda que Diz a são lenda. Mas é assim. verdade. É, não tem eu acho. como. Tu não pode, tu não consegue se comunicar numa certa Tu não fase vai- da tua vida, tu Tu não te vê com consegue. pessoas acomodadas do A teu pessoa lado? que tem a Jamais. mesma energia, pelo Não tem menos, como. eu digo É, assim, de total. estar numa, né? É frequência, É né? frequência. Não tá na É. mesma frequência que... Tu tem como trocar uma ideia. Pá, o cara acorda, sei lá, nada como. Acorda 10, acorda 5. Pô, o cara não tem uma rotina. Não tem diálogo, ele vai dormir meia-noite, 1h, tu vai, às 10 eu já tô dormindo É um no estilo primeiro de sono. vida completamente diferente do teu. É então, assim, isso. né? Não Pode tem trocar. Afinidades ou Afinidades, ou não, né? afinidades é, É verdade. importante. E, pessoal, vocês suplementam alguma coisa? Tomam alguma coisa? Eu tomo. É tanta coisa que eu suplemento que eu já nem sei, cara. Pra controlar. Mas, É pra... Eu digo pra performance Pra esportiva, performance. mental, Sim. performance mental. Porque a gente tava falando antes, Sim. o que a gente vai mostrar, assim, digamos assim, de suplementos pra vocês que a gente possa estar colocando. E a gente, suplementa alguma coisa, Ricardo? suplemento. Eu tomo creatina e ômega 3 só. Só. O meu Nutri tem uma pegada bem... É o ômega 3. O Nutri dele é o Bruno. É o Bruno! O Bruno se formou comigo. O Bruno Sim. trabalhou comigo. Que legal. O Bruno trabalhou Eu comigo. falei da mesa. Eu falo pra O ele, Poçada. cara, tô me sentindo meio cansado. É mais 50 gramas de arroz. O negócio dele Mas eu entendi. Porque foi Fiquei por- gripado. Foi Mais 100 gramas de Foi por arroz. aproximação, né? Foi por se identificar, os dois carecas. Eu acho que sim, o penteado aproximou. O Bruno é um queridão, É, né? não, O Bruno, demais. eu adoro a risada dele, né? Sim, sim. E o Bruno é um cara de alta performance. Né? E digamos assim, ele vem muito em relação à comida e tal, mas óbvio, eu tenho muita pegada de suplementação porque eu sou farmacêutica, né, a priori, né, e a gente, pra mim isso é muito enraizado, total. eu não consigo falar de comida sem falar de suplemento, e não é porque eu defenda o suplemento ao invés da comida, não, é porque eu acho e sei e testo tudo o que acontece Sim. que o suplemento pode nos melhorar em relação a tudo, não só a performance. Nessa fase, o Bruno acabou de me receitar reposição de mineral e de vitaminas. Então, tem Sim, alguns- das duas pontas, minerais e vitaminas.
e um para imunidade. Então hoje eu tô tomando além do ômega 3 Justamente e tá do... atendendo na rua. Nossa, o frio da manhã, esse inverno. frio. Então é imunidade, mineral e vitaminas. E tu, Edu, tem noção do que é indicado pra ti, do que é prescrito pra ti? É ômega 3, tem As vitaminas também. vitaminas. Vinho, tem tem vinho? Gente, tem... Às vezes É obscuro. É o que eu entendo, né? tá prescrito. porque além da atividade física, tem essa questão da performance mental, né? Que o pessoal normalmente, Sim, as smart drugs. Então, assim, o pessoal Vocês vai já ouviram muito... falar de smart drugs? São todas as... A gente, antigamente, era smart drugs. Hoje o pessoal fala de biohacking também. Nootrópicos. Nootrópicos. É. Então, são classes de substâncias. E aí pode ser fitoterápicos. Esses suplementos ômega 3 tá entre um deles, né? E até mesmo controlados, De né? melhorar a performance, melhorar a memória, a função cognitiva. Então, o foco, algumas substâncias ajudam na melhora do foco. Por exemplo, a teacrina é que ela ajuda na questão do foco, às vezes, por exemplo, na corrida de rua, na bicicleta. Então, no tênis. Então, o ômega 3, a coenzima Q10, hoje ela tem várias formas. Então, Ashwagandha, eu adoro. A ashwagandha para cortisol, por exemplo. Comentou o caso dessa executiva ali. Que estava. Então, essa pessoa precisa... incrível. Ela precisa... Né? Baixa o nível de cortisol, de estresse dela, e ela vai conseguir desempenhar um papel mais claro, ela vai conseguir dormir, descansar, resetar o mental dela, e no outro dia, ela começa outro dia. Isso é uma coisa muito boa para, digamos assim, os elétricos, ou aquele que tu tava no carro, e tava no carro pensando no contrato e pensando na curva que tu tinha que fazer. Então, os nootópicos ajudam a melhorar essa performance mental, e conseguir separar. Porque muitas vezes as pessoas pensam em performance mental em suplementos que aceleram. Né? E não Sim, é a isso. cafeína é um dos mais conhecidos dos smart drugs, a cafeína, o ômega 3. O mais conhecido de todos é a Ritalina, que o pessoal lá em 2019, 2020 aumentou 700% o uso. Caraca. Em função de o pessoal estar se expondo e ter que melhorar a performance. Então, isso é um medicamento, mas traz muitos efeitos. Então, a gente sempre busca pela alimentação e pelos suplementos. Então, o meu trabalho é muito, desde... sei lá, que a nutrição funcional surgiu no Brasil, o trabalho da farmácia é uma parceria assim, com a nutrição. Então, para conseguir entender o que era necessário. O que complementa, né? Então, o ômega 3 eu acho fantástico, assim, ele tem essa melhora na performance cognitiva, diminui processo inflamatório. A creatina é um aminoácido que primeiro a gente comentou outro dia aqui, ela era demonizada. Hoje os estudos assim melhora em tudo, né? Em toda a performance cognitiva, muscular. A coenzima Q10 e outros ativos que vão atuar na biogênese mitocondrial, tipo o NADH, que vai atuar no ciclo de Krebs, e aí vai melhorar a oxigenação, então vai talvez melhorar o teu desempenho na corrida, no tênis, enfim. Tudo que oxigenar melhor teu sangue, tudo que melhorar em relação a antioxidantes, porque quanto mais treino, tanto em tênis quanto no triatlo, mais gerando radicais livres, né? Então, mais radicais livres, mais uma dosagem de antioxidantes tu precisa ter. Tanto em relação à suplementação que tu vai encontrar na comida, mas não será suficiente essa dosagem. Então, tu vai precisar suplementar para que tu não crie problemas do tipo lesões, ou então o envelhecimento, a tua longevidade diminuída, teus telômeros diminuídos, porque os radicais livres produzidos pelo teu excesso de esporte foi maior do que a tua alimentação e que teu corpo pôde produzir. Então, a gente tem que colocar isso de uma outra forma. Né? E mesma coisa no tênis, e aí mesma coisa em trabalhos repetitivos, muito trabalho, voo, chega 1, acorda 5, entendeu? Não recuperou. Suplementos para imunidade. O sono precisa, o sono é fundamental. Aqui, mostra aí, mostra bombom, nesse aqui a gente colocou um bombom 70% cacau. Não vai permitir. Esse pode, não tem açúcar, não tem glúten, não tem lactose. Puxar, top. Esse tem o imunel, então uma beta-glucana, na realidade, para a imunidade, mas a gente pode colocar outros ativos. Eu gosto muito do complexo B na performance cognitiva. Na alimentação, a gente tem muitas fontes, né? Mas o complexo B completo, o zinco. Então, na imunidade, o zinco é um mineral muito importante. Né? Então, o que tu trouxe para eles? Eu trouxe os bombons, eu trouxe a creatina. Bom, já vamos daqui um pouco. A gente procura na farmácia sempre desenvolver formas farmacêuticas, livre de corantes ou adoçantes naturais, tudo que a gente pode tá sempre buscando. Para vocês, acho até para vocês entenderem bem, a gente chama de formas farmacêuticas diferenciadas. Por quê? Porque geralmente as pessoas acham que suplementação só existe em cápsula.
E não, existe em chocolate, em gomas, em pastilha, em sorvete e em iogurte. Eu Sim. gostei de Da sorvete, forma- hein? É, Eu gosto de da sorvete, eu tô forma- viciado em sorvete. Da forma que você imaginar, É. a gente pode criar e pode desenvolver. Então, isso é o que faz uma farmácia de manipulação, para vocês conseguirem entender. Então, Caraca. ser farmacêutico não é só aquela pessoa Legal. que lê a tua receita e vai lá e busca a tua caixinha. Não, Não. a gente- Na acho- farmácia de manipulação, a gente pode criar, nós somos mágicos. Já pode criar então pra sorvete. E a gente tá sempre em Eu parceria, vou porque querer. é uma dificuldade. A pessoa tem uma dificuldade, eu não engulo cápsula. Bom, como é que nós vamos distribuir? Sim. Vamos botar no bombom, vamos botar na Tem bala, vamos straps botar no... dispersível. Sabe lembra daqueles pastilhas chiclete que era um filmezinho que botava embaixo da língua? Aham. Nós temos medicamentos Sim, que a gente que bota é- straps também. Nós É? temos É, strap. Tem que algum strap legal. aí? Hoje eu não trouxe, talvez tenha. Então, assim, por É. exemplo, o Demais. strap pode ir até 50 miligramas. Então, o que for até 50, a gente bota no strap e bota embaixo da língua. Para o pessoal que não tem deglutição, uma criança que tu não quer que ela devolva, tu bota ali. A gente chama filme Dispersível. oro Dispersível. É. Assim como a gente tem cápsulas orodispersíveis minúsculas, pequenas, maiores, que a gente pode também botar embaixo da língua. Então, tudo isso a gente Com- pode fazer. Comprimido demais. oro dispersível. Então Ó, a gente tenta... minha filha não come, mas esse um chocolate ela esse come. aqui também tem, é uma E bala de... Aqui tem colágeno. assim a gente coloca tem substâncias dentro o dessas formas silício farmacêuticas. orgânico também. Então, que é uma maneira de quelar alumínio, então, que também é um mineral aí que não é muito bem-vindo para a saúde cognitiva, está relacionado a estudos com Que legal, hein? o silício, legal. vamos dizer, ele quela o alumínio, porque o alumínio está relacionado com Alzheimer, Parkinson, algumas doenças mentais. Quer dizer, E aí- é muito... Porque eu tinha na cabeça a referência dos ingredientes, né? É. O que falta e tal, mas Sim. tem um olhar para a experiência também. E isso é muito legal. A gente, Sim. bota, a gente bota sempre as formas farmacêuticas diferenciadas, como a gente chama disso. Então, por exemplo, a gente pode fazer um pirulito com suplementação medicamentosa. exemplo, A gente uma- pode fazer um spray. Meu Deus, eu tenho vontade muito de comer doce. Então, a gente pode fazer um spray com a substância pra te botar na língua, com o sabor, pra te não ter essa vontade, por exemplo, de comer. Crianças, por exemplo, tem que suplementar para idoso e criança Saliva, B12. saliva artificial. Saliva Pra correr saliva artificial. artificial, pra corredores, assim- pra outras coisas. Eu tô com a boca seca e tal. Saliva artificial, segue o baile. E eu trouxe aqui para vocês, só para dizer, vou distribuir aqui, mas só Sensacional. eu trouxe Legal. uma creatina para vocês, tá aqui com o nome Laboratório legal. Culinário. Trouxe Isso uns aí. bombons, ômega 3, né? Ah. Então, para vocês. E uma coenzima Q10 líquida. Que Que daí legal. vocês podem utilizar isso sem problemas. Fala com o Nutri lá. Ele vai Fala aprovar. com o teu... Médico. E eu todo trouxe um sabonetinho, que esse aqui as esposas e filhas vão adorar. É um sabonete vegano, vegetal, para o rosto. E pode ser usado para o vegetal, corpo. Mas 100%, pra, sem pra- conservantes de origem animal. Que demais. Antialérgico. Aqui. Muito Esse obrigado pela aí gentileza. Aqui para vocês. Gente, Legal. aqui pra vocês, até já descongelou, né? Isso aqui é uma experiência do Laboratório Culinário em parceria com a Leve, tá? De refeições. E a gente fez cremes salgados para os intervalos. Então, tá no escritório e aí vai comer aquela barra de cereal ou não vai comer nada. Então, a gente fez um caldo proteico salgado. Aqui a gente tem um caldinho de feijão. Obrigado. E aqui um caldinho de mandioquinha com proteína de cogumelos. Que Então demais. vocês podem utilizar no intervalo. Tá quentinho, queria comer um caldinho, algo salgado. Bota no micro-ondas ali e tá pronto o lanche de vocês. O Bruno vai permitir, tem carboidrato e tem proteína. Sensacional. Muito legal. E aproveitando a época a hora dos presentes, eu trouxe pra vocês aqui uma lembrancinha, um livrinho. Ai, Ah, eu queria legal, esse tipo, livro. não, mas eu vou querer motivos, vou querer queremos autografado. autógrafo. Exato. Com certeza. Não é nada de Até com a direito, caneta. e sim da história de vida. Que legal. Daquela performar, não desistir, aquele negócio nunca desista. Siga atrás do teu objetivo, do teu sonho. A gente conta um pouquinho da nossa trajetória. Uma camiseta pra malhar. Quero. Ah. Vai ser muito bem Usamos utilizada. diariamente. Não é tão, vamos dizer, saudável, mas Saudável. Mas é pra sem dizer, açúcar. É sem açúcar. Trouxe energético pra vocês aí, compartilhar Que legal. da Obrigada. empresa da MGT. Olha que legal. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Edu. Eu quero trazer aqui o que o William, que ia estar aqui com a gente hoje, Obrigado. nos enviou gentilmente lá pra Obrigada, casa, Edu. pra mim e pra Rochelle, que eu amei, estava precisando muito. E vou aqui agradecer publicamente essa garrafa maravilhosa. Olha, É. agora nós não estamos Tava- equipados para A gente academia. Que legal, equipado, que legal. Tá todo mundo aqui equipado na performance de academia. E aí eu vou brincar
Porque aqui ele mandou 2 camisetas que eu achei muito legal. Isso aqui combina muito com a nossa academia. E eu vou dizer que agora a gente vai trabalhar em Nex. De verdinho. Nós vamos trabalhar de verdinho. Agora eu vou dar instrução no Inex também. E aí, amiga, ele mandou algo que no primeiro momento eu pensei, né? Agora o pessoal que tá olhando, eu olhei isso e pensei, nossa, o que será isso? Aí eu, como farmacêutica, eu ri e pensei assim, isso aqui é a espátula, né, amiga? Pra gente fazer as cápsulas. Aqui, ó. Olha o universo. O drogado ia pensar. Não, aqui já na hora. E eu, como farmacêutica, uma espátula pra gente botar Pra espatular as cápsulas. E aí depois que eu entendi que era um porta-copos. Foi o que eu pensei. Nada como ser uma... Mas cada um na sua profissão pensou uma coisa, né? Eu falei assim, nossa, isso aqui é uma espátula. Né? Eu também fiquei nessa... Eu pegaria isso, é uma espátula de cara, porque isso aqui a gente usa muito dentro do laboratório farmacêutico. E é incrível, se tu deixar Vou lá... colocar na minha mesa. Não, eles vão ficar, uma espátula que brilha. Eles vão dizer isso na hora. Então, obrigada, William, por ter nos presenteado aqui com essas coisas também. Gente, o nosso tempo esgotou. Esgotou, né? Passou rápido. Estourou. Passou muito rápido. Tão bom que foi esse podcast. Teremos que voltar, com certeza. Vou reajustar a mesa, mas vou trazer mais gente com o Edu, mais gente com o Ricardo. Vou misturar. E assim, quero agradecer imensamente. Foi sensacional o podcast com vocês. Faltou perguntas. Faltaram perguntas. Faltaram perguntas. Por isso que a gente vai ter que fazer o segundo para conseguir falar sobre isso. Segunda temporada. Tá, obrigada. Obrigada mesmo, foi excelente. Foi um prazer dividir essa mesa com vocês, assim, realmente a gente acaba tendo realmente, como a gente disse, muita troca, né, e, bom, tá, mas na minha vida isso, o que a gente vai evoluir aqui, né? Eu queria agradecer o convite, Grace e Rochelle, e agradecer com o Ricardo de participar com ele. Experiência única, muito importante, rico, né? Rico de vivência, de experiências. E como que eu falei ali no momento, e é verdade, aqui nessa mesa aqui tem 4 pessoas e formações diferentes, mas objetivos e eu vejo propósitos muito semelhantes, né? Cada um tem a sua estrada, mas os pontos eles são comuns, né? Isso é muito legal. Então, eu adorei. Muito legal ter participado. Estou aí para o que precisarem. Muito obrigado. Obrigada, Edu. Do meu lado também, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Prazer também estar contigo, Edu. Acho que a hora que a gente verbaliza e escuta é muito legal, né? Porque é um exercício de autodesenvolvimento e de desenvolvimento e aprendizado contínuo fantástico. O tempo passou voando. Passou voando. Sobraram algumas perguntas, que bom, né? Que não foram feitas. E aí, na temporada 2, se tiver, fiquem atentos. Ô, Ricardo, a gente estuda um pouquinho mal. Se pode ao ar essa pergunta. Exatamente. Até mais, gente. Obrigada. Obrigado.